Ora, muito boa tarde, mais um salto até à Vila de São Sebastião. Sou Francisco Paim, 79 anos, está há 2 meses de fazer 80, em finais de novembro, 26 de novembro? 24 de novembro. Neste verão de 2000, onde nós vivemos um período especial, que é esta pandemia, que vai alterar em muito a vida das pessoas e os nossos hábitos, que a verdade é essa. Mais uma vez demos um salto aqui até à casa do Sr. Francisco, para falarmos, claro, vocês já estão a ver, de cantorias, aliás, quando aparecem este homem à nossa frente, pronto, vai de certeza, vão de certeza aparecer mais umas coadas. Vai aparecer. É um homem que tem um verdadeiro gosto pela cantoria e é um homem, claro, que como em tudo na vida tem as suas preferências. Uns gostam do Bruno, outros gostam do José Eliseu, outros gostam do Isidro. É como a tourada. Sr. Francisco, para já, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nada. É sempre um prazer vir a São Sebastião. Prazer é todo meu, fico sempre ao seu dispor. Eu sei. E nós, pronto, eu não me lembro na altura se o Sr. Francisco disse, se calhar a gente vai parar por aqui. Não, eu acho que nós só devemos parar quando realmente o nosso corpo não quiser, porque parar é morrer. E enquanto nós, independentemente de termos estas conversas, ou de continuarmos aí à nossa terra, como é o caso do senhor, a fazer as nossas coisas e a nossa vida às vezes de casa, que é mesmo assim, que o senhor é viúvo, é que faz as coisas de casa, é um grande sinal. É um sinal que estamos vivos e que estamos ativos. Sr. Francisco. Mas há casos que podem mais que as leis. É verdade. Também é verdade. Desculpa, amigo. Não, é verdade. Diga lá, Sr. Francisco, vamos falar de cantorias. Este ano não houve. Vamos até 2019, que é mesmo assim. Exatamente. E há sítios que são já marcantes em cantorias, pronto, há ali o Cantinho, agora não me recordo, há Raminho, também fazem boas cantorias, São Brás. São Brás é das primeiras freguesias da nossa ilha. São Brás, Quatro Ribeiras, Porto Martim. Para a cantoria. Para a cantoria, mas tem cantorias a capricho, eles convidam cantadores a capricho. Mas outro sítio que passou também a marcar e a ser palco de grandes cantorias, assim sombra de dúvida, as Figueiras de Paim. Exatamente. E passei por um grupo de pessoas onde, pronto, eu não sou aquele doente por cantorias e tal, mas onde se discutia a cantiga, ou melhor, a cantoria de 2019 das Figueiras de Paim. Há quem dissesse que foi muito boa, há quem dissesse que não prestou para nada. O certo é que toda a gente parece que gosta daquilo que se passou, neste caso muito concreto, em 2019 nas Figueiras de Paim. Foi realmente uma cantoria boa? Para mim não foi. Não foi? Não. O senhor foi a... Olha, eu queria... Foi lá? Fui, vi e ouvi. Eu queria fazer esse assunto, mas quem pergunta quer a resposta e vou responder ao senhor. É verdade. E vou responder pela minha cabeça. Eu vou dizer aquilo que sinto, não preciso da opinião dos outros. Nem mexe. E digo aquilo que sinto. E na minha maneira de ver, a cantoria não foi boa. E eu vou dizer porquê. Houve anos em que foi melhor do que 2019? Sim, mesmo lá. Eu gostei da cantoria menos do último desafio. Entre o Bruno Oliveira e o José Esteves. O José Esteves teve um falho, o Bruno teve 4 ou 5. Mas eu vou dizer porque isto começa assim. O José Esteves disse ao Bruno para cantarem sobre o Senhor Espírito Santo. E o Bruno disse ao José Esteves: queres cantar sobre o Espírito Santo? Então diz-me os 7 dons numa só cantiga. E o José Esteves disse ao Bruno que os dons do Espírito Santo que não cabiam numa cantiga. Mas muita gente não sabe os dons do Espírito Santo. Ao pé de mim estavam lá a dizer, lá vem esses com essas coisas, e uma mulher estava a dizer de uma maneira, outra estava a dizer outra. Mas os dons são 7 e é 6. Primeiro, sapiência; segundo, entendimento; terceiro, conselho; quarto, fortaleza; quinto, ciência; sexto, piedade; e o sétimo, temor de Deus. E então o José Esteves disse ao Bruno que esses 7 dons não cabiam numa cantiga. E o Bruno disse que cabia, disse a cantiga com 4 erros. E vou dizer a cantiga, vou apontar os erros e, enfim, vou dizer como é que a cantiga estava certa. Mas antes, eu queria dar 2 ou 3 exemplos dos mestres das cantorias de antigamente, que esses mestres das cantorias de antigamente eram muito sábios. E desses mestres, um dos mestres de antigamente... mas eu queria dizer, vou dar 2 ou 3 exemplos para ajudar a esclarecer os erros que Bruno teve na sua cantiga. Um dos mestres de antigamente foi o Bravo dos Pescoutos. Fez a maior... Já falámos nele e eu vou tornar a falar, mas brevemente. Começa a dar as rimas às coadas. Não, mas eu vou dizer de outra forma.
o Brás dos Escudos, foi o cantador que fez a maior revolução nas cantigas ao desafio, desde que se começa a cantar em cima de cohetes e palcos. Eu quero que isso fique bem vincado. Desde que se começou a cantar em cima de cohetes e palcos, que foi há 100 anos. Já está. Há precisamente 98 anos. Eu digo 100 anos para arredondar a conta. Exatamente. E esse homem, mas antes desse, sempre houve cantigas de várias formas e feitios. Está-me até agora a lembrar uma conversa que o professor Dr. Vitorino Mes disse aqui há anos na rádio, ainda antes da televisão. Eu era um rapaz novo e lembro-me dele dizer que quando dava aulas na Universidade de Coimbra, houve um aluno que lhe fez uma pergunta nestes termos: o senhor é professor, é doutor e é um grande homem de letras e também é cantador. Como cantador, eu queria que o senhor me dissesse quem foi o primeiro homem a fazer a primeira cantiga. Isso é uma pergunta pequena. Na nossa ilha? Ele falou no primeiro homem, não falou na ilha. Ele estava, isto era em Lisboa. Ele queria que ele dissesse era o primeiro homem, talvez, do mundo. Exatamente. E o Vitorino Messi compreendeu, que ele era uma pessoa bastante inteligente, e disse: foi o nosso pai Adão. E o nosso pai Adão, quando principiou a falar, principiou a cantar. E o cantar foi evoluindo à maneira que os tempos evoluíam, de várias formas e tamanhos, até chegar aos nossos dias. Eu acho que este exemplo dizia tudo. Eu acho que este exemplo dizia tudo. Mas, se a gente for puxar este exemplo para os primórdios da nossa nacionalidade, para o princípio da fundação da nossa nação, nós vemos que logo ao segundo rei da primeira dinastia, Dom Sancho I, o povoador, que era filho do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Esse rei também era trovador. Trovador quer dizer cantador. Cantador. Faz trovas. Os trovas são cantigas. Exatamente. Esse rei fazia isso. E a seguir a esse rei, ainda continuando na primeira dinastia, Dom Denis o Lavrador, o sexto rei da primeira dinastia, também era um grande poeta e trovador. A gente, ao longo da história, tivemos 34 reis. O rei que mais acarinhou os poetas e cantadores de todos esses foi o rei Dom Denis. Talvez porque ele era também poeta e cantador. Ainda, voltando à segunda dinastia, nós vemos o segundo rei da segunda dinastia, que é Dom Duarte o Licoente, filho de Dom João I de Boa Memória. Esse rei era um grande escritor e poeta. Esse rei escreveu vários livros, dentre os quais teve 3 ou 4 muito importantes para aquela época. Exatamente. Esses livros, um dos mais importantes, eu vou dizer o nome deles. O primeiro era Leal Conselheiro, Arte de Bem Cavalgar Toda a Sela, o Livro das Misericórdias, e lá está o Livro das Poesias. Ele também fazia poesias. Bastantes. Isto escrito para mão de um rei naquele tempo já era uma pessoa bastante inteligente, por isso deram o nome de eloquente, que quer dizer inteligente. Inteligente, sim senhor. Ainda na segunda dinastia, no reinado de Dom Sebastião, houve 2 homens que se distinguiram muito nas cantigas e chegaram a cantar nas festas do Palácio Real do Rei. E são eles o Guterres e António Zorro ou João Zorro. Esses 2 homens distinguiram-se naquela época. Voltando à quarta dinastia, o terceiro rei da quarta dinastia é Dom Pedro II o Pacífico. Esse rei era um homem muito popular e gostava muito de cantigas. E cantava, fosse lá com quem fosse. Cantava com o lavrador ou pescador, como cantava com o engenheiro ou doutor. Ele queria era cantar. Gostava disso. E um dia foi fazer uma visita de cortesia à Etiópia, à nação da Etiópia. Foi lá recebido com pompa e brilhantismo, mas também teve direito a cerimónias militares. Depois das cerimónias militares, o rei da Etiópia oferece um jantar ao rei português no salão nobre da Câmara Municipal da sua cidade, lá da Etiópia. Mas as cerimónias militares eram um bocadinho distante da Câmara Municipal. Eles meteram-se numa carruagem puxada a 2 cavalos e foram descer ao fundo da Praça Central, que ficava em frente à Câmara, tal e qual como a Praça da Cidade fica em frente à Câmara, uma coisa parecida. Exatamente. Da porta das portas da Câmara ao fundo da praça havia 2 cordas que faziam um caminho por onde os reis iam passar. Isto porque a praça estava repleta de gente. Os reis chegaram, desceram ao fundo da praça e iam andando para aquele caminho feito com aquelas 2 cordas e diziam adeus às pessoas e cumprimentavam as pessoas que estavam ali mais próximas. E quando estava muito perto de entrar na porta da Câmara,
Há um cidadão que infringiu a lei, passou por baixo de uma das cordas, põe-se na frente dos dois reis, vira-se para o nosso rei e disse... Dom Duarte, não era? Não, eu estou a falar de Dom Pedro II. Dom Pedro II, exatamente. Dom Duarte foi antes. Quando chegou, mete-se à frente dos reis, vira-se para o nosso rei, para o tal Dom Pedro II do Pacífico, e vira-se para ele e diz assim: ó rei português, nós sabemos que és cantador. Gostaria muito que Vossa Excelência dissesse uma cantiga ao povo desta nação. O rei disse-lhe que sim, cumprimentou, o cidadão foi para o seu lugar e para entrar para dentro para a Câmara Municipal daquela cidade subia-se 2 ou 3 degraus. O nosso rei nem era alto nem era baixo, era de estatura média, mas para ficar mais alto e para sobressair mais e as pessoas todas o poderem ver, ele subiu os 2 degraus da entrada da porta da Câmara. Vira-se para trás para aquela multidão de gente que o acompanhava, para verem os 2 reis, e disse essa cantiga que ficou célebre na história. O fiel acolhimento deste povo lituano, gravado fica na mente deste grato soberano. Agradeceu o carinho, o empenho com que foi recebido através dessa cantiga. E chama a atenção para isso que isto é uma cantiga que tem quase 400 anos, tem 300 e tal anos para cima. Já nesse tempo, os nossos reis, como este, o rei da quarta dinastia de Rei, já cantavam em rimas cruzadas. As rimas cruzadas só vieram para aqui há 98 anos, foi o tal Bravo, que é que mudou a quadra popular para a quadra literária, que vamos falar mais adiante. Exatamente. Não é querer cortar a sua ideia, Sr. Penho. As desgarradas lá fora no continente acabam por ser, no fundo, o que se faz nas cantigas ao desafio aqui na nossa ilha, de uma forma diferente. Sim, pois já andava agora disse que de uma forma diferente. O Veterino Messi dizia, cantaram de várias maneiras e feitios, quer dizer que é diferente. É diferente. Foi evoluindo, foi-se diversificando. Mas o objetivo acaba por ser o mesmo. Sim, o objetivo é exatamente São desafios da mesma forma. Exatamente. Uns em desgarrada lá fora a nível continente português, aqui em cantigas ao desafio, que são os nossos... Mas já há aqui uma diferença, Roberto, é que as desgarradas, a gente vamos falar daqui a bocadinho, sem não me esquecer, as desgarradas não têm regras. Desgarradas e velhas não têm regras. Está bom é para o Bruno que ele muitas vezes foge às regras. Aí ele pode cantar à vontade. Agora nas cantigas profundas tem regras. Tem que ter tantas sílabas. Tem regras. A gente vamos falar nisso. Mas depois desse rei, depois do rei Dom Pedro II do Pacífico, depois dessa cantiga que disse que já tem muito perto de 400 anos, eu chamei a atenção por ela ser muito antiga, temos no reinado de Dom Pedro IV o rei soldado. Nesse reinado foi no tempo que houve a Batalha da Praia, aqui na Ilha Terceira, a 11 de agosto de 1829. Exatamente. Esse rei, depois da batalha... Dom Pedro IV era o pai de Dom Pedro V, que veio depois aqui... Dom Pedro IV era o pai de Dona Maria II, a Educadora. O pai dele era Dom João VI do Comento. A gente vamos falar nisso. E a avó era a Dona Maria I a Pia. A gente vamos falar nisso, mas... Isto amanhã é um disparate. Eu queria dizer é que esse rei Dom Pedro IV, o rei soldado, ficou o rei soldado, houve a Batalha da Praia, e depois da Batalha da Praia, uns meses ou talvez um ano depois, o rei Dom Pedro quis vir fazer uma visita à Ilha Terceira. E quando veio fazer a visita à Ilha Terceira, quis ir ao lugar onde houve a batalha, para prestar homenagem aos mortos que morreram pela pátria. Nesse dia houve uma missa campal, lá no Largo da Batalha, e veio um pelotão de soldados do BI 17 fazer uma guarda de honra. Houve discursos e houve aquelas cerimónias adequadas ao momento. Depois de todas essas cerimónias, o rei Dom Pedro era um rei popular, era um rei amigo das pessoas e tinha a praça, o Largo da Praça. Então naquele tempo nunca tinha vindo reis aqui, só foi o primeiro rei que veio à Terceira depois dela ser descoberta. Não foi este. E os eventos escasseavam quando havia juntava-se muita gente. Toda a gente. Era essa, exatamente. O primeiro rei que veio à Ilha Terceira foi o Dom António Prior de Corato, por volta da Batalha da Salga. Sim, senhor. Esse foi o primeiro, o segundo foi esse e o terceiro foi o rei Dom Carlos com a rainha Dona Amélia em 1901. Sim, senhor. Mas a gente vamos deixar isso para trás, senão ainda sai mais daqui. O que é certo é que depois de todas essas cerimónias, o rei era um homem muito popular e começou a cumprimentar as pessoas que estavam mais próximas do lugar onde houve os eventos, do lugar onde houve as cerimónias. E apertava a mão a toda a gente. Mas toda a gente que apertou a mão ao rei, viraram-se para trás e houve um aglomerado de pessoas. As pessoas encostavam-se muito, uns para ver por curiosidade e os outros queriam mesmo apertar a mão ao rei.
Na linha da frente, num desses aglomerados de pessoas, na linha da frente tinha um homem bastante novo. Era cantador aqui da Ilha Terceira e tinha muita fama naquele tempo. Antes da guerra, ele era contra o rei que ganhou a guerra. Ele era do partido do Dom Miguel, que era irmão do rei Dom Pedro. Essa guerra civil que houve foi os liberais com os miguelistas. O rei Dom Pedro era de um partido e o rei Dom Miguel era de outro partido, mas eles eram irmãos. Eles eram irmãos. No mesmo país. Eram irmãos no mesmo país. Isso é uma guerra civil. Isso é uma guerra civil. Mas o que é certo é que o tal cantador era a favor do rei Dom Pedro, do rei Dom Miguel. E quando cantava nas suas cantigas dava para baixo no rei Dom Pedro. E chegou a fazer propaganda. Naquele tempo nem havia propaganda, acho que não havia rádio. É verdade. Mas fez o que pôde, sempre a favor de Dom Miguel e sempre contra o rei Dom Pedro. O rei Dom Pedro não sabia nada dessas coisas, que isso não interessava aos reis, um homem ou dois falar mal, isso não conta para nada. Mas é curioso que o rei apertava a mão a homens e mulheres, a toda a gente, e estendeu a mão para cumprimentar o tal cantador. O cantador estende a mão e cumprimenta o rei. Mas quando estava a cumprimentar o rei, as pessoas que estavam no lado, que conheciam muito bem o cantador, disseram ao rei: ó senhor rei, esse homem é traidor, esse homem foi sempre contra o seu partido e contra as ideias do seu partido. O rei segura-lhe a mão e vira-se para ele e disse: é verdade o que estes estão a dizer aqui? E o cantador vira-se para o rei e disse: é verdade sim, senhor rei, e fui sempre a favor do seu irmão, do rei Dom Miguel. Fui sempre a favor dele, estava convencido que ele é que tinha razão. E fui sempre contra o seu partido e contra as suas ideias, mas não e nunca contra a pessoa do senhor rei. Eu sou cantador e nas minhas... ele era cantador, mas era uma pessoa discreta. E nas minhas cantorias que faço aqui na Ilha Terceira, eu com o outro cantador que vou cantar é meu adversário. A gente faz guerra às ideias, mas paz aos homens. Quando a gente acaba, a gente trata-se mal enquanto estamos em cima do coreto ou de palco. Quando a gente sai do coreto ou de palco, quando a gente é para sair, a gente abraça-se e ficamos amigos. E assim foi eu era contra as suas ideias, mas não e nunca contra a pessoa do senhor rei. A gente costuma dizer aqui, senhor rei, guerra às ideias e paz aos homens, é esse o nosso tema. É verdade. E ele ainda acrescenta e disse, deveria ser assim. Ele acrescentou e disse: ó senhor rei, eu gosto muito do meu pai, mas ele tem ideias contrárias, mas eu respeito o meu pai como quero respeitar o senhor rei. Mas o senhor ganhou a batalha e eu estou nas suas mãos, e agora o senhor diga da sua justiça. O rei olha para o rapaz e disse-lhe assim: tu já pensaste o que é que te vai acontecer agora? E o rapaz vira-se, o cantador, porque ele era um homem novo, vira-se para o rei e disse: de três coisas uma, ou vou para o exílio, ou vou para a escravidão, ou vou para a forca. E o rei disse: eu nem posso ouvir isso, não vais ter nada dessas coisas. Tu falaste de coração, disseste a verdade, estás perdoado. Mas antes, como aconteceu, tu como és cantador vais ter que me dizer uma cantiga, mas com estas condições. Tens que me incluir nessa cantiga a mim e ao meu irmão, o rei Dom Miguel, e não vais falar nem bem, nem mal, nem de um, nem do outro. Diz lá a cantiga. Quer dizer, ele pôs ali uma cantiga pequuda, fez uma pergunta difícil. O cantador, que também não devia ser um bom... Ele diz a história, reza a história, que ele era um grande cantador, porque também não era nada tolo. E então, esse rapaz conhecia um bocadinho da história e sabia que os dois irmãos reis eram descendentes dos duques de Bragança. Os duques de Bragança, o rei, príncipe e duque. Os duques é das pessoas mais altas da hierarquia dos reis. E vira-se para o rei e disse: viva o senhor Dom Pedro, que é dos duques de Bragança. Viva o senhor Dom Miguel, eu cá não entendo essa dança. O rei achou muita graça, deu-lhe um abraço, deu-lhe um rolo de moedas de prata, um rolo pequeno, que ele pegou nas moedas e meteu-as na algebeira porque ele era pequeno. Exatamente. E disse-lhe a ele: estás perdoado. Continua a tua vida a cantar, mas nunca fales mal, nem de um nem do outro. Esta cantiga, parece ser uma cantiga simples, e é uma cantiga singela e simples, mas tem o seu significado para aquela época. Sim, hoje não está, mas para aquela época. E porquê é que tem o seu significado? Eu vou explicar aqui, vou reduzir isso para não ser muito maçador, eu vou reduzir a minha conversa. Não, mas são registros que ficam. Não, mas eu vou tentar reduzir. Exato. Porque é que o rei gostou dessa cantiga que o outro disse: e cá não entende essa dança? Ele queria dizer, o rei percebeu isso, que o rei era uma pessoa culta e discreta. Naquela época, a maior parte das pessoas aqui nos Açores não sabia ler nem escrever. Naquela época só havia escolas para rapazes.
não havia escola para raparigas. Ainda em 1850, a mãe do meu avô, que era a minha bisavó, foi a primeira professora paga pelo governo nesta freguesia para ensinar raparigas. Até ali havia professores, sim, para ensinar rapazes. As mulheres não tinham. Há 170 anos. Mais coisa, menos coisa. E também não estou a dar a data certa. Anda por aqui. Anda por aí. Os rapazes tinham direito a ir para a escola, as raparigas não tinham professores, não iam para a escola. A minha bisavó foi a primeira professora paga pelo governo nesta freguesia. Para raparigas, para homens já havia escolas. E não quer dizer que nos meios, na cidade e na praia, nos meios mais desenvolvidos, aí já havia, mas estou falando nos meios mais atrasados. Nos meios rurais. E o rei estava a pensar nisso. Quando ele disse que não entende essa dança, o rei estava a pensar que naquela altura, para já, não havia rádios, não havia telegrafias, não havia telemóveis, não havia nada disso, não havia jornais, não havia revistas, não havia as propagandas cá hoje, e o rei conheceu. Essa gente não sabe ler nem escrever, essa gente é uma gente muito atrasada, não tem meios para se poder evoluir. Por isso ele disse, essa gente não entende as causas desta guerra civil. Exatamente. E as causas, uma das causas foi as invasões francesas. Sim, com certeza que aqui o amigo, quando estudou, há de saber disso. Já uns aninhos grandes. As invasões francesas vieram no reinado da Dona Maria I à Pia. Dona Maria I à Pia era a avó destes dois reis que fizeram a Guerra Civil. Era a avó de Dom Pedro e de Dom Miguel. Sim, senhor. Mas quando ela soube, ela era a rainha de Portugal, mas quando ela soube que a França vinha invadir Portugal, a mulher deu um ataque de nervos, ficou muito nervosa e daí nasceu uma doença mental e ela não pôde ser mais rainha. O filho dela mais velho era Dom João VI Clemente, foi coroado como rei e como o rei Dom João VI Clemente. Foi coroado e é que assumiu a coroa, é que assumiu os poderes de Portugal. Dali a um mês, ou talvez nem tanto, o rei teve a certeza que a França que vinha invadir Portugal. E os conselheiros do rei, os ministros, digamos assim, porque naquele tempo era a hierarquia do rei, era o príncipe, era o infante, era o conde, era o marquês, era o visconde, tinha as suas hierarquias. Hoje é ministro, da Educação, ou ministro estrangeiro, é ministro isto, mas naquele tempo era diferente. Na altura elas existiam por digamos, por categorias e por natureza. Hoje criam-se hierarquias que não existem. Esta que é uma realidade. Sim. Pronto, porque há hierarquias que são criadas que nunca existiram. Na altura dos reis acabava por ser uma coisa mais, pronto, eu digo fiável entre aspas. Não, mas era mais certo, já sabia. Sim, senhor. E então o rei, aconselhado pelos seus ministros, fugiu para o Brasil. Levou a mãe que estava deficiente e levou 9 filhos. O rei tinha 9 filhos. A família real foi para o Brasil. O Brasil, nessa altura, era uma colónia como Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe, Macau e Timor. Isso eram colónias de Portugal. E o Brasil era uma colónia igual às outras. O rei fugiu para uma colónia sua. Podia ter ido para Angola, mas foi para o Brasil. E esteve lá 12 anos. Nesses 12 anos, as invasões francesas, a França veio atacar Portugal e Portugal teve 2 guerras nesses 12 anos, que foi a Batalha de Almoster e a Batalha da Ceiceira. O senhor com certeza que estudou. Eu não me lembro. Não, mas o senhor estudou, porque eu tenho a 4ª classe e sou capaz. Eu tenho o meu filho que é da idade do senhor, ou talvez mais velho. É verdade. Já o senhor não, está somos da mesma ideia. A mesma ideia. Mais coisa, menos coisa. Isso também mais um ano, menos um ano, anda por aqui. Exatamente. A gente não pode levar isso à letra. Não pode. O que é certo é que esse rei foi para o Brasil, esteve lá 12 anos, nesses 12 anos houve essas 2 batalhas e Portugal ficou muito... Portugal é que venceu, com a ajuda da Inglaterra, que a Inglaterra veio ajudar Portugal. Nossos aliados. Eram nossos aliados, mas Portugal perdeu muitos homens. Perdeu muita gente nova, foi 2 batalhas e 12 anos a guerrear. Não quer dizer que guerreassem todos os dias, mas havia motins, uma vez na praia, outra vez na cidade, outra vez em São Sebastião. Eu estou a fazer aqui na Ilha de Cheira, mas lá fora era em Braga, era no Porto, era no Algarve. E depois eles tinham tropas espalhadas em volta para segurar a nação. Isto durou 12 anos, é muita coisa. Nesses 12 anos, foi os 12 anos que o rei teve com a família no Brasil. Depois a França levantou o cerco, foi-se embora, o rei quis vir com a família para Portugal. E os brasileiros disseram assim, não, tu agora passas a ser o nosso rei. Tu se fores para Portugal, a gente nomeia um rei. Em outras palavras, eu estou a contar isso em palavras minhas. Exatamente. Porque eu tenho a 4ª classe, não tenho estudo nenhum. Não, eu estou a falar, não quer dizer nada. Estou a falar em palavras minhas. E o rei português lembra-se e disse assim, é para mim pôr aqui ao Brasil e já fiz 2 guerras, já matou a maior parte dos rapazes novos e fico sem jeito para trabalhar a terra.
eu vou dar a independência ao Brasil. E fez uma proposta aos brasileiros. Eu vou nomear o meu filho mais velho, o Pedro, passa a ser o rei aqui do Brasil, passa a ser o imperador. E foi o Dom Pedro o primeiro imperador que o Brasil teve. Dom Pedro IV. Exatamente. Esse Dom Pedro IV que a gente falámos, ganhou a batalha nos liberais aqui na praia. Esse rei, esse rapaz foi nomeado rei. Quando foi nomeado rei, o Dom João veio para Portugal com a mulher e os 8 filhos, que ele tinha 9, trouxe 8 filhos para Portugal. Quando chegou a Portugal, nomeou o seu filho, Dom Miguel, como chefe das tropas portuguesas. E ele era rei, passou a ser rei. E o irmão era rei cá do Brasil, estava já a tomar conta da sua vida. Mas depois dali a um ano e meio, morreu o rei Dom João e morreu a mulher dele, a rainha Carlota. Morreram o Dom Miguel, que era o chefe das Forças Armadas na nossa linguagem, assumiu o trono, foi rei, regente, era regente. Era chefe das Forças Armadas. Olha como é o nosso Presidente da República. Exatamente. É o chefe das Forças Armadas e é o Presidente da República. Olha, é uma coisa igual. Acumula dois cargos. Exatamente. 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 Ele acumulou 2 cargos. Mas dali a meses o povo queria um rei. E ele fez as cortes. As cortes é uma coisa parecida com a Assembleia da República hoje, para a gente se poder entender melhor. Fez as cortes, reunia as cortes e nas cortes só ia aquelas pessoas mais importantes. Eram os condes, os viscondes, os duques, os marqueses, essas gentes altas, eram os ministros daquele tempo. Exato. Fizeram a corte, fizeram a reunião e disseram, a gente temos que escolher um rei. E então o rei do Brasil foi convidado a vir. Porque o rei do Brasil era o filho mais velho do rei Dom João VI o Clemente. Sim, senhor. E os filhos mais velhos é que têm a preferência a ter o direito à coroa, é que têm a preferência a ser rei. Mas ele já era rei do Brasil e não podia ser rei de Portugal. Mas se ele quisesse deixar o Brasil, podia ser rei de Portugal. Sim, e foi essa a razão que ele foi convidado a vir às cortes, que é às tais reuniões. Exatamente. Quando chegou cá, todos falaram e ele fez a sua proposta e disse: eu sou rei do Brasil, não posso ser rei do Brasil e de Portugal. Mas eu trago uma proposta. Sou o rei do Brasil e já tenho uma filha com 7 anos, chamada Maria da Glória. A proposta que eu trago é que o meu irmão Miguel é o chefe das tropas aqui das tropas portuguesas. E a minha ideia dava-me que o Dom Miguel esperava para a minha filha, que é sobrinha dele, até ela ter a maioridade. Quando ela tivesse a maioridade, o tio casava com a sobrinha, o meu irmão casava com a minha filha. E ela é que era a rainha e ele continuava o chefe das Forças Armadas e passava a ser o vice-rei. Uma vez que a rainha ficasse doente ou quisesse embarcar ou morresse, automaticamente ele é que era o rei. Epá, toda a gente não. Mas a maior parte, com licença, a maior parte concordou. Concordou e fizeram ali um contrato que se chamava a Carta Constitucional. Era espécie de um contrato e o Dom Miguel jurou a Carta Constitucional, jurou que ia cumprir aquele contrato. Isto nas minhas palavras para a gente se perceber. Exatamente. O rei Dom Miguel, o Dom Pedro ficou contente, foi para o Brasil e já sabia que a filha, quando chegasse àquela idade, casava com o irmão e a filha era rainha do Brasil. Exatamente. E o pai era rei de Portugal. A filha rainha de Portugal e o pai rei do Brasil. Ele também era ganancioso. Okay. O que é certo é que dali a quase 2 anos os ministros lá do Dom Miguel deram-me dizer: pá, teu irmão está lá no Brasil, é rei do Brasil e tu passas a ser rei de Portugal, não vais esperar para a tua sobrinha mais 7 ou 8 anos. A gente vamos já fazer novas cortes e tu vais ser aclamado rei. E foi isso que fizeram. Fizeram novas cortes, demoliram o contrato passado, passou a não ter valor. E nomearam o rei Dom Miguel o rei de Portugal. Passou a ser o rei de Portugal. Mas o Miguel faltou ao contrato. O Miguel tinha jurado que esperava para a sobrinha e não sei se me estou a fazer perceber. Estou a perceber. Faltou ao contrato. Foi nessa altura, popular, mas não conforme tinha sido acordado. Exatamente, mesmo para os ministros. Exatamente. O povo, a maior parte, foi a favor de Dom Miguel, mas teve muitos que não gostaram. A Ilha Terceira foi isto é a respeito da causa da guerra. A Ilha Terceira também era contra o Dom Miguel, porque o Dom Miguel tinha faltado ao contrato, à tal Carta Constitucional. Entendi. Que assinou como ia cumprir. Exatamente. E ele não cumpriu, por isso a Ilha Terceira não lhe deu o voto. Por isso a Ilha Terceira ficou sozinha. Os outros, porque havia, a gente diz que ganha a maior parte, mas há sempre quem não gosta. Os outros soldados, a outra parte que era mais pequena, tinha vários soldados nas tropas e esses poucos soldados juntaram-se.
fizeram um movimento e dividiram-se. Uns foram para a Espanha, outros para a França, outros para a Inglaterra. E lá na França, Espanha e Inglaterra, ainda hoje tem muitos portugueses. E já naquele tempo fugia muita gente por lá. Juntaram os portugueses que haviam lá, que trabalhavam e era gente nova, juntaram, eram militares e fizeram um movimento e vieram até à Ilha Terceira. Porque sabiam que a Ilha Terceira era contra o rei Dom Miguel. E essas tropas é que se juntaram à Ilha Terceira, e o Dom Miguel, quando soube que a Ilha Terceira, que não queria prestar homenagem, manda uma esquadra de continente a bater os terceirenses aqui para obrigar os terceirenses a ficarem subjugados a ele. Mas ele pensava que isto era uma passagem. Quando chegou aqui, acho que era 10.500 homens da Espanha, França, Inglaterra, juntando aqui aos nossos, era muita gente. Era muita gente. Quando ele chegou aqui, foi derrotado na Batalha da Praia. Isso é a história da Batalha da Praia. Havia muito mais para dizer, mas chegamos ao essencial. Chegámos ao essencial. Eu tenho que reduzir a minha conversa, porque talvez seja um bocadinho maçador. Não é, isto é história. E quando começa a falar, eu entusiasmo. Não, já estamos há meia hora, há 35 minutos sobre história. Ainda estou a ouvir, ainda estou a olhar para isso, que tem relógio na Não, e por acaso o seu relógio ali antigo é um grande ajudante. O relógio não está bem certo. Mas de qualquer maneira, a história acaba aqui não, isto é só um resumo. Exatamente. E para reduzir a minha conversa vou passar adiante ao penúltimo rei de Portugal, que é Dom Carlos I o Popular. Esse Dom Carlos, no reinado dele, também apareceu outros dois grandes poetas populares, muito falados naquele tempo. Eu penso-me que já disse isso numa das outras conversas que a gente tivemos aqui, mas eu quero repetir, que é para depois não perder, para aí ter uma linha direta daquilo que eu quero dizer. Exatamente. Um dos poetas que andou a estudar quando era novo foi o Guerra Junqueiro e mais o João Pão. O Guerra Junqueiro, dizem os entendidos, que o Guerra Junqueiro foi logo abaixo de Luís Vaz de Camões. Era um grande poeta naquele tempo. E quando andava a estudar na Universidade de Coimbra, ele e o João Panha, que era outro grande poeta, eles cantavam, e quando se destinavam a fazer desafios, levavam professores e alunos tudo atrás deles. Exatamente. Tudo atrás deles. Eram dois grandes poetas. E um dia, o Guerra Junqueiro fez uma cantiga contra o seu adversário, a consciência, que era o João Panha, uma cantiga de muito difícil resposta. E vira-se para o João Panha e disse: tu dizes que és poeta na matéria de cantar. Diz-me lá em conta certa quantos peixes tem o mar. Ora, ninguém pode contar os peixes do mar. Os outros esfregavam as mãos de contentes e diziam: como é que João Panha vai dar resposta ao Guerra Junqueiro? Vai safar desta, exatamente. Mas o João Panha deu uma grande resposta e virou-se para o Guerra Junqueiro e disse-lhe assim: se esta cantiga está no livro da quarta da minha avó, da tal minha bisavó, que foi professora, a primeira professora paga pelo governo nesta freguesia. Essa cantiga está lá. E essa história está lá contada. E estou a dizer uma história da minha bisavó. Sim, senhor. Já tem muitos anos. Sim, senhor. E o João Panha responde ao Guerra Junqueiro nestes termos: se eu não tiver enganos e tu quiseres saber, tem metade e outros tantos fora os que estão por nascer. Grande cantiga. Grande resposta. É verdade. Cantigas dessas aparecem de 100 em 100 anos. Por isso, dali a outros 100 anos, aparecem outros dois grandes cantadores que felizmente são terceirenses, nação de continente, que foi o José de Sousa Brasil de Charrua e a Maria Angelina de Sousa Terlu. A Terlu nasceu em 1907 e o Charrua nasceu em 1910. Mas quando eles eram novos, e no princípio da vida deles, quando eles estavam a cantar, o Charrua era um grande fã do Guerra Junqueiro. O Charrua lia muitos livros do Guerra Junqueiro. Olha, eu já vou dizer, isso é uma coisa fácil, eu não era para dizer isso, mas agora está-me a lembrar. Exato. Meu pai era da idade do José Vigarinho. O José Vigarinho também era cantador de São Bartolomeu. Nunca ouvi falar. O José Vigarinho era um cantador, era tipo meu pai. Olha, nunca ouvi falar. O Charrua nasceu em 1910, meu pai nasceu em 1915. Sim, senhor. Quer dizer, o Charrua era mais velho 5 anos que meu pai. Mas o José Vigarinho de São Bartolomeu era um grande cantador. Era um grande cantador. Era a idade do meu pai. O José Vigarinho fica muito doente e meu pai soube, ele foi operado e eu pus ao cabo de tempo já que meu pai saiu. Como era muito amigo, e fui mais meu pai numa carroça levar uma saca de laranjas e meu pai foi lá visitar o José Vigarinho, eram amigos. Quando cheguei lá tinha o tio António Charrua, que era irmão de Charrua. Estava lá também a ver o José Vigarinho por motivos de doença, e eles eram lá amigos. E eu é que ouvi o tio António Charrua a dizer: meu pai disse: teu irmão é um grande cantador, assim a falaram nele.
o Januário era cantador, ia-se buscar a cantigas. Exatamente, A exatamente. água corre para a água. Nem me corre conforme o gosto de cada um. O senhor pode gostar muito desta ou daquela coisa, mas o senhor gosta muito de falar na sua profissão. É verdade. E eu também gosto muito de falar na minha profissão. E daquilo que gostamos. Pois é, eu além da minha profissão gosto muito de história. Pronto. Eu estou a falar de história e a minha profissão não é por isso é que eu digo, além da nossa profissão, daquilo que gostamos. Mas então, o António Charrua, o tio António Charrua, eu era um rapaz aí com 14 a 15 anos, quando fui mais meu pai. Virou-se para meu pai e para os outros e disse: meu irmão lia muitos livros de Guerra Jancoir. Meu irmão gostava muito de Guerra Jancoir. Lia muitos livros de Guerra Jancoir. Por isso, essa cantiga que eu vou dizer de Charrua, talvez estivesse num desses livros que o Guerra Jancoir leu. É capaz. Dizia, não sei. É capaz. Mas a gente não vamos atrás. Eu vou deixar essa parte atrás. Okay. E então o Charrua, a cantar com a Terlu, também lhe fez uma pergunta de muito difícil resposta. E virou-se para a Terlu e disse-lhe assim: sabes tudo o que Deus dá? És mesmo um encantamento. Diz-me quantas estrelas há a brilhar no firmamento. Ninguém pode contar as estrelas. Isso é uma pergunta do Charrua para a Terlu. Do Charrua para a Terlu. Mas vinha na linha da conversa dos outros estás do Guerra Jancoir. Percebo. E depois é das tais cantigas que às vezes diz: esta é filha daquela, é mãe daquela. Exatamente. Um dá a ideia e o outro acrescenta e diz que a outra que é sua. A ideia foi do outro, o conteúdo foi outro. Olha, lembra-me para ir falar no João Ângelo, que se eu tiver tempo vou falar, já não vou ter tempo. Isso Mas já a gente vai falar mais vezes. Epá, se eu estiver bem disposto. Cá sim, senhor. Já contei, acabei de dizer ao Hilberto o que me aconteceu agora há pouco tempo. Eu fiquei uns dias que eu fiquei tonto e perdi, e fiquei mesmo esqueci. Se me der uma crise daquela, está acabado. Mas eu vou aproveitar um momento, e vou acabar hoje, se eu acabar. O que é certo é que o tio António Charrua dizia que o Charrua tinha lido muitos livros do Guerra Jancoir. O Charrua disse a cantiga, não sei se já disse: sabes tudo o que Deus dá, és mesmo um encantamento, diz-me quantas estrelas há a brilhar no firmamento. E a Charrua respondeu: muito bem, muito bem. A Charrua respondeu não foi a 100%, foi a 500%. A Terlu vira-se para o Charrua e disse-lhe assim: vejo que tens fraquezas muitas, até mais do que ninguém. Para que é que tu perguntas o que ninguém sabe tão bem? Oh, grande resposta! Isso é daquelas cantigas que chegam da terra ao céu. Cantigas dessas só aparecem de 100 em 100 anos. Mas vou dizer outros cantadores dali a 100 anos. Dali a outros 100 anos. Eu estou a fazer de 100 em 100. Não faz mal. Eu estou a levar desde o princípio da nação e vou andando que eu vou acabar nos que estão atuais. Exatamente. Eu vou acabar nestes que estão a cantar agora. E esses que eu disse que era dali a 100 anos é o António Isidro com o Geisé. São dois cantadores de craveira, na minha opinião. Que marcam, eu a falar com o José Eliseu tem esta ideia e eu concordo plenamente com ele, marcam uma outra face de cantadores. Sim. A nossa cantoria pode-se dividir em três faces. Os antigos, aqueles que vieram antes do Eliseu e do João Isidro, e João Isidro e o José Eliseu António Isidro marcam já esta nova fase. Essa nova onda de cantadores. E também te vou dizer, na minha opinião, mas não me quero perder, por isso eu pedi mais adiante. Continua com a sua ideia. O que é certo é que dali, depois de Charrua e da Terlu, dali a 100 anos apareceu o António Isidro e o José Eliseu. O Charrua nasceu em 1910 e em 2010 o António Isidro cantou com a Maria Clara na freguesia de São Carlos. Perfeitamente. E a história que eu quero contar é de 2011. Mas eu vou contar, só dar um cheirinho do que foi a tal cantoria na freguesia de São Carlos. Fazia 100 anos de nascimento de Charrua, por isso eu digo que de 100 em 100 anos aparece um cantador. Aparece dois cantadores. E então, o António Isidro, lá em São Carlos, a cantar com a Maria Clara, e depois das cantigas de saudação ou apresentação, como lhe queiram chamar, o António virou-se para aquela grande plateia e disse assim: São Carlos hoje nos brinda este jardim da Terceira, e hoje a flor mais linda está mesmo à minha beira, que era a Maria Clara. Mas o António, quando disse essa cantiga, a graça está aqui. O sim da freguesia de São Carlos deu as badaladas da meia-noite. O Corate de São Carlos, não é? Pois sim, é Corate, ainda não é freguesia. Eu digo freguesia, não faz mal, mas é Corate, não é freguesia. A igreja deu as badaladas, o sim da igreja deu as badaladas da meia-noite. E a gente estava no dia 23 de setembro. E depois das badaladas entrou um novo dia, passa-se o dia 24 de setembro. Nem mais. A Maria Clara, quando saiu de casa, nem sabia que ia cantar com o António Isidro, muito menos sabia que ia cantar o toque das badaladas do sino da freguesia de São Carlos. E a rapariga junta o útil ao agradável e responde ao António
com essa lindíssima cantiga, atendendo à situação, ao momento que se estava a passar. E vira-se para o António e disse-lhe: falaste em flores requintadas, frente ao povo não tens enganos, já soaram as badaladas, António, já tens 20 anos. É pá, para ele deu uma salva de palmas, uma coisas merecidas, uma salva de palmas, mas bem merecidas. Engraçado. E o António responde à Maria e disse-lhe: minha mãe tem seus valores e há 20 anos teve uma cruz e a esta hora passava dores para me poder dar à luz. Sim, Epá, senhor. era um casal de jovens. O António fazia 20 anos naquele dia e a Maria Clara tinha feito 14 anos 4 dias antes. A Maria ela é de Clara setembro, ela é de setembro. faz anos no dia 19 de setembro. É, sim, senhor. E isto no dia É, sim, 23 senhor. foi 4 dias depois de fazer. Tinha praticamente 13 anos, era uma É criança. pá. verdade, é verdade. Uma criança É a dizer verdade. cantigas dessas. Nem mexe. É de louvar, é de louvar. E mesmo a Maria Clara, na minha opinião, Epá, desculpa. Não, a, foi nada. a Maria Clara, na minha opinião, é uma cantora igual à Terlu, sem diferença nenhuma. Sim, senhor. Agora, para falar na Terlu, a Maria Clara, já, não era para falar nisso, Não, mas à vontade, uma à coisa vontade. salta-me a outra. A gente hoje vem para a Maria isso. Clara. Eu vou só dar mais um cheirinho numa outra cantoria. Eu vou deixar esta para trás, Não, porque à vontade. esta cantoria levou uma hora. Os Ok. rapazes a cantar, o António Isidro com a Maria Com a Clara. Maria Clara. Isto foi uma grande cantoria. Ah, Foi uma bom. grande cantoria mesmo. Ok. Foi uma grande cantoria. Mas está-me a lembrar de uma outra que o António Isidro disse na Artisa, na América, e mais a Maria Clara. Essa cantoria foi lá num lugar de lazer, como a Lagoa das Patas. Sim, senhor. Tinha lá mesas e bancos, aquelas pessoas estavam a comer, mas em volta de pouca. Esse dia tinha lá 12.517 Epá, pessoas. bastante. Era muita gente. É muita gente. Mas de roda de pouco não tinha as 12.000, havia de ter para lá. Lá, andavam para lá de gente Andavam diversas. talvez 1.000 ou 2.000. Só quem gosta realmente de cantoria é que se É que chega depois estava para ali, dentro. A mas, verdade é essa. mas tinha muita gente lá ao pé, verdade, é. segundo a história que me contaram. E então, a Maria Clara, como estava longe da sua terra, disse uma cantiga que para mim foi a maior cantiga que a Maria Clara disse. Está no meu coração, eu gosto muito da Maria Clara, Exatamente. mas gosto muito dessa cantiga que eu vou dizer. Mas primeiro tenho que dizer do António. O António acabou a cantoria e virou-se para aquela multidão que estava ali e disse: Artisa, cidade ungida, deita a vermelha passadeira, para que passe de seguida a princesa da terceira. Foi bonito, isso é lindo. Muitas palmas, muitas palmas. E a Maria Clara disse a maior cantiga de sempre da sua vida. Eu acho que ela não vai dizer cantiga nenhuma acima desta que eu vou dizer agora. Atendendo à situação. Exatamente. Atendendo à situação, porque ela estava muito longe da sua casa, estava na Artisa, na América. E atendendo à Artisa, e atendendo que ela levava saudades daqui para os portugueses que estavam lá na Artisa, que há anos que não se viam, naquela altura não tinha esses DVDs como tu estás a fazer aqui. É verdade. Isto já não foi há muitos anos, mas foi para aí não sei há quantos anos é que fazes isso. Eu faço isso há 8, mais ou menos. Mas foi há menos. Foi há menos. Na altura ela... Mas é capaz de haver. Na altura já havia. Talvez já havia. Mas de qualquer maneira ela estava longe de casa. E disse esta cantiga. Respondeu ao António e disse-lhe assim: longe da terra formosa, a quem quer tanto bem, terceira gloriosa vos manda beijo de mão. Não há nada mais lindo, não há nada mais doce que o beijo de uma mão. Bem bonito. Não há nada mais lindo, mais lindo. É verdade. Maria Clara, os meus parabéns, um beijinho e um abraço para o António. Um abraço para o António. É verdade. Mas continuando no início da nossa conversa, e dizia que o Bravo foi o cantador que fez a maior revolução nas cantigas ao desafio, desde que se canta em cima de coretos e pau. O senhor já referiu isso bastantes vezes. Mas é que isso tem que ser bem vincado, quer que isso seja bem vincado. E foi o Bravo que mudou a quadra popular para a quadra literária. Nem mexe. E eu vou repetir aquilo que já disse, mas eu quero repetir para depois... Para ficar marcado. Para ficar bem marcado. A quadra popular só remava a segunda que a quarta e era cantada na redondilha pequena. Ele mudou para a quadra literária, que é como se canta hoje, rima a primeira com a terceira e a segunda com a quarta e é cantada na redondilha grande. Sim. Mas eu quero fazer lembrar aqui que há aqueles que sabem o que são as redondilhas e dizer àqueles que não sabem o que são as redondilhas, porque as redondilhas são as leis, as regras como se deve fazer uma cantoria. Sim, senhor. E todos os cantadores sabem as regras. Sabem as redondilhas, sabem as regras. Só que quando vão cantar, muitas vezes fogem a elas. E porquê? E é isso que vamos ver a seguir. Ok. É uma maneira mais fácil de dizer. É isso que vamos ver a seguir. Ok. Depois, o Bravo não teve a vida fácil. Fez essa mudança, mas as pessoas não gostaram. O meu avô contava-me que... Como é tudo na vida, não é? O que vem de novo é difícil às vezes de aceitar. Mas as pessoas não gostaram. E o meu avô contava-me que o meu avô era muito amigo de Bravo.
O Bravo nasceu em 1876 e o meu avô nasceu em 1879. Era mais novo, 3 anos. Mas o meu avô também gostava de cantar, não sabia cantar, mas gostava de ouvir cantigas e ele era um fã de Bravo. Era um fã de Bravo. E o meu avô contava, mesmo aqui na nossa freguesia, o Bravo tinha pessoas contra e a gente tinha aqui meia dúzia de cantadores naquela altura. Era de Escudos, exatamente. E o meu avô, a gente era bem leões uns dos outros. Ok. E o Bravo... eu continuo, não vou entender. Então é só aqui para a gente fazer o registro da nossa conversa. O Bravo era... O meu avô era muito amigo de Bravo, era fã dele, e o meu avô contava-me que teve pessoas aqui na nossa freguesia, a gente tinha 6 ou 7 cantadores e 2 ou 3 deixaram de cantar. Por causa da mudança que o Bravo fez. Que interessante. É mais fácil cantar da segunda para a quarta que cantar às 4 ruins. Sim, senhor, perfeitamente. E ainda é mais fácil, eu ainda quero dizer mais, é que o Bravo, além de fazer esta mudança, inventou as quintilhas, sextilhas, oitavas, glosas e décimas. Não haviam antes? Não haviam antes. Havia só quadros? Foi só quadros. E tu sabes que já fomos com o segundo rei da nação portuguesa e foi por aí abaixo a cantar sempre só quadras e nunca disse sextilhas. Disse uma que foi a de Bom António, eu ainda não disse a cantiga de Bom António. Não, ainda não mas eu queria dizer, então tenho que voltar atrás e dizer que lá em São Carlos, o António Isidro e mais José dizer o tema da cantoria deles foi sobre a saudade. Foi sobre a saudade. E o António Isidro, como tinha estado a cantar um ano antes, lá em São Carlos, que era em 2010, se fosse lá muito bem e em 2011 a cantar com o António Isidro, com o José Zé disse que já tinha saudades de cantar naquela freguesia. E o José Zé disse, se já tinhas saudades, posso garantir aqui que existe reciprocidade, também tinha de ti. Ele queria dizer que essas palavras querem dizer que o povo também tinha saudades dele. E o António disse aqui uma das maiores cantigas, olha, está outra, uma das maiores cantigas de António, e na minha opinião isso é daquelas cantigas que chegam da terra ao céu. É daquelas cantigas que aparecem de 100 em 100 anos, como todas essas que eu vinha a dizer, porque agora neste momento que eu estive aqui a dizer, de rei para rei. Sim, mas até um mau cantador pode ter uma grande cantiga. Sim, senhores. Não pode. Olha, lembra-me que, mas eu só vou dizer essa para falar mesmo nisso. Exatamente. Lembra-me que em 1980 um cantador fraco disse a maior cantiga que eu vi lá na China. Mas de qualquer maneira, tu estás-me atrás. Não digo mais. Não, mas eu gosto que isso também é bom é que haja essas interpretações. E o António respondeu ao jeito de dizer e disse, estavas a falar de saudades. E o António vira-se para o jeito de dizer e disse assim, mas as minhas eram tantas, e tanto amor tem para dar, como as folhas têm as plantas, como as aves que há no ar, como os peixes que há no mar, que ninguém os pode contar. Isto não é uma cantiga, é uma sextilha, mas é uma sextilha poética. É verdade. Isto é uma sextilha que o José Zé ficou contente, ficou encantado com aquilo que tinha ouvido, e foi a ele, deu-lhe um abraço, e disse-me um elogio também ao mais alto nível, que o José Zé sabe dar elogio. Foi mesmo ao mais alto nível, e nunca vi um elogio mais bem feito do que este que o José Zé fez ao António. E disse-lhe assim, tu és a joia da coroa, no altar da cantoria. Eles tinham saudades da pessoa, mas sobretudo da poesia. Aquela sextilha era uma poesia poética. É verdade. Quem sabe fazer cantigas dessas só o António Isidro. E eu agora não vou puxar a braça à minha sardinha. Tenho que dizer que o António Isidro, na minha opinião, é um cofre de ideias originais, feitas com maestria e inteligência prum, na minha opinião. Exatamente. Na minha opinião. E temos que respeitar. Não, e cada um tem a sua. Exatamente. Não foi nada. Não foi nada. E temos... Não, é isso aí que fica, não há problema. E quando canto, eu fico fora de mim. O que venha à cabeça. Só está aí que nem um papagaio. O que venha à cabeça é para dizer tu. E tem que ser, senão passa. Pois, mas é assim. Eu já tenho 80 anos, depois já sabe que não é 80, falta 2 meses. Muito bom. Mas é assim. O que é certo, já agora que falaste com um cantador fraco, pode dizer. Era isso que um mau cantador pode ter aquele dia em que diz uma cantiga como nunca tinha dito até ali. Acho eu. Sim, pode haver. Mas eu fui em 1980, o Abal pôs a igreja das 5 no chão. Sim, senhor. E houve uma cantoria para angariar fundos para o restauro da igreja das 5. E eu fui a essa cantoria. Fui em mais o Jam, não conheço o Jam. O Jam era um rapaz que era sargento mecânico na base. E ele gostava muito de cantigas. Exatamente. E eu ainda tinha automóvel naquela altura, ele é que vinha-me buscar para a gente ir às cantorias. E eu esse dia tinha vindo às terras, estava muito cansado, já estava deitado. E ele telefona lá da sua casa, aqui para a minha falecida mulher, que atendeu ao telefone, e disse à minha mulher, olha, diz lá ao Francisco, que daqui a um quarto de hora vou buscar para a gente ir às 5 Ribeiras. E a minha mulher disse, ele já está deitado, ele não vai cair. E ele veio e disse, diz ao teu homem que ele que se levante, senão eu vou buscar lá a cama.
Ele que se levanta, que é daqui um quarto de hora estou lá. E veio, e fomos às 5. Quando cheguei lá, estava o João Leonel a cantar com o Charrua. Charrua, E depois, mas ainda vou dizer, isso pode ficar para outra vez. E então, até posso dizer... Não, pode se intercalar, não há problema. O cassete, mas eu não me quero perder, de um cantador fraco. Tinha lá um Henrique Barcelos. Eu não sei se era Henrique, o último nome dele era Barcelos. Nunca ouvi. Pode ser João, mas eu penso que ele era Henrique Barcelos. Mas era um cantador que eu nunca o tinha visto cantar. E para aqui, não tinha fama. Não tinha fama, mas ele disse uma cantiga, aí está, das tais cantigas apropriadas ao momento. Exatamente. E dentro do contexto da situação que a gente estava. Estava-se a angariar fundos para restaurar a igreja das 5. E o homem disse esta cantiga: vejam o que é a vida e este povo como é. Mesmo que a igreja caída mantém viva a sua fé. Grande cantiga, grande cantiga. Isto é uma cantiga disparatada. Atendente, que digo isto, atendendo à situação. As pessoas estavam lá quase a rezar. É verdade. Olha, tu lembras-te em 80? Da igreja. Não, o sino até caiu. Aquilo era triste. Era triste. Eu era miúdo na altura, mas lembro. E as pessoas ali não choraram, que ainda vi ninguém chorar, mas quase que choravam. Em 80, portanto, assim, 60, tinha 13 já era um rapazinho. Uma grande cantiga. Agora, não quero cortar a sua ideia, por acaso ontem eu até vi a ideia, estava a fazer a barba e a gente começa a ver as rugas na cara. E eu disse, pá, e comecei assim, as rugas da minha cara são caminhos que percorri, em cada ferida que sara, o que com os erros aprendi. Então também era assim. Eu fui e cheguei à mesa e disse, Sónia, mas... olha, eu estava ali a fazer a barba, lembrou-me agora. Não foste tu que fizeste isso? Então começa a ver as rugas, os caminhos que nós percorremos, os erros que nós temos que vamos aprendendo com a mesma é verdade. Pronto, que toda a gente tem feridas que ao longo do tempo vamos sarando. Mas continuando. Mas eu estava a falar no Bravo, a dizer que o Bravo não teve a vida fácil. Porque muitos cantadores não gostavam da mudança que ele fez, alguns deixaram de cantar e estava a ir buscar meu avô e disse, meu avô disse que aqui em São Sebastião teve 2 ou 3 que deixaram. Acredito. Ou alguns se calhar não conseguiam acompanhá-lo. Não, mas era mesmo por isso. Eles achavam muito difícil. E então as 6 e 8 ainda mais difícil era. Aqui metiam um bicho na cabeça. E para além disso, o Bravo tinha uma outra coisa contra si. É que o Bravo não era católico. E naquela altura, 99,9% há 100 anos era tudo católico. Era, sim senhor. E o Bravo, e havia 3 classes que não eram bem vistas pelos católicos. Uma classe era aqueles que eram muito poucos. Sim senhor. Eu já disse, 99,9% era católico. Exatamente. O que é que sobra? É 0,5. Para dividir por 3 classes. 0,5 a dividir por 3 classes. E então, ele dizia, os que não eram católicos, os que eram divorciados, e era aqueles que viam em união de fato. Sim, senhor. Naquela altura essa palavra união de fato não existia. Não existia. Dizia-se era amantezados. Eu ainda me lembro. Amigados. Eu ainda me lembro destes termos. Naquela termos. altura era assim. Hoje é que se diz união de fato. É verdade. Essas pessoas não tinham estatuto social. Não eram escravos, nem eram separadas das outras, mas não tinham estatuto. Basta ver que essas pessoas, essas 3 classes, os que não eram católicos, os divorciados e os união de fato, nunca eram nomeados para as festas das freguesias ou aldeias onde viviam. Nunca faziam parte dos organismos públicos das suas aldeias ou freguesias onde viviam. Eram postos de parte. Não eram bem postos de parte, porque as pessoas eram amigas dele, mas não tinham estatuto social, as coisas importantes eles não faziam parte. Se não faziam parte, eram apartados. Mas só nestas ocasiões, que de resto eram amigos, iam às matanças uns dos outros, ajudavam-se uns aos outros, é porque isso é importante. Exatamente. Mas tem isso que o senhor está a dizer. Mas quer que isso fique bem vincado. Não era branco, nem era preto, era acinzentado. Estava em meio. É que eu não era católico, tu eras católico. Eu não ia à missa, até também não vou, mas hoje tenho convívio todos os meus vizinhos, andem todos os dias aí na igreja, mas sou amigo com eles todos. Nem mais. Mas antigamente assim, não era assim. Antigamente eles eram mais. De maneira que a sorte que o Bravo teve foi que as pessoas mais esclarecidas, aqueles que gostavam das tais cantigas profundas, não é de palhaçadas, aqueles que gostavam de cantigas profundas, mesmo aqueles que não sabiam ler nem escrever, porque a maior parte naquele tempo não sabia ler nem escrever, pois não havia rádios. Olha aqui a minha casa, quando a minha mulher era nova, aqui havia só 2 ou 3 rádios, juntava-se aqui na minha loja 8, 10 raparigas a berdoar, porque
Porque a minha é que tinha rádio, a minha mulher, o pai tinha vindo da América, tinha comprado um rádio e elas não tinham rádio nas suas casas, estava em uma esteira, sabes o que é uma esteira? Sei, perfeitamente. Estava-se uma esteira aqui na loja, e tem duas lojas, uma pequena e outra maior. E eles sentavam-se a ouvir rádio. E era para ali 7 ou 8 raparigas, a verdade lá, cada uma verdava para si. E eu via rádio. Eu tenho quase 53 e sou da altura em que nem todas as casas tinham televisão, quando veio a televisão para os Açores. A gente juntava-se em casa das vizinhas a ver a televisão e a ver os programas. Mas então, não foi há tanto tempo quanto o isso. Bravo, a sorte que teve foi que as pessoas mais esclarecidas e meia dúzia de professores e um ou dois doutores juntaram-se e davam calor, ajudavam ao Bravo e diziam: tu não deixes, vai que tu vais vencer. Apoiavam-no, exatamente. E o Bravo venceu a batalha. Mas foi com muitas dificuldades. Acredito. É preciso que isso fique bem vincado, que isso é muito importante. Acredito. Eu nunca ouvi falar a ninguém. Pois. Eu nunca ouvi ninguém dizer que o Bravo que se tinha safado, que a vida nele tinha corrido bem. E nunca ouvi dizer a ninguém que teve cantadores que deixaram de cantar. Mas o meu avô contava. E isto não está em registro, quem sabe não está. Pode estar nesses que sabem mais do que eu. São depoimento que o Sr. Francisco foi apanhando ao longo da vida. Ao longo da vida. Pois, já disse que tem 80 anos, já é um homem velho. Pronto, é uma vida. É uma vida. É uma vida. E então, depois do Bravo veio o Charrua. O Bravo é mais velho que o Charrua, 35 anos. Faz a mesma defesa que o nosso Roberto das Fontinhas faz do GLZ. Sim, senhor. O Roberto das Fontinhas tem 15 anos e o Elizé tem 50, como falta 3 meses para fazer 35 anos. Sim, senhor. O Bravo é mais velho que o Charrua, 35 anos, mas é curioso que o Charrua, a primeira vez que se estreou a cantar, foi na Matança de Patrão, no dia 13 de janeiro de 1927, e foi estreado a cantar, foi com o Charrua. Sim, senhor. Eu lembro-se, ele contou essa história. Mas, eu não sei se já contei. Contou, sim, senhor. Já não me lembro. Contou. Mas eu vou repetir porque isso é importante. Mas antes, a história é bonita. Mas antes, o Charrua tinha, até aos 17 anos, trabalhou em casa de pai numa pequena lavoura. Aos 17 anos é que foi trabalhar para a casa de um homem chamado Francisco da Rocha Monteiro. Esse homem era um lavrador abastado. Abastado quer dizer rico. Exatamente. Era abastado, era muito considerado, muito estimado, muito adequado e toda a gente gostava daquele homem. Esse homem é que um dia antes da matança, que ele matou no tal dia 13 de janeiro de 1927, mas no dia 12, um dia antes da matança... Que ele deixou cair um papelinho de chão, não foi? Então já contei, mas sempre não tinha contado essa. Mas a história é muito engraçada, é muito bonita. Eu não tinha contado essa, por sempre não tinha contado. Olha, já não me lembrava dessa. Não, mas é muito bonita. Fui buscar as cebolas e quando chegou cá, vinha com as cebolas, com 3 cestos de cebolas. Quando chegou com o patrão já tinha tirado os carros do alpendre, tinha varrido as paredes do alpendre, tinha metido galhos no teto da casa, e tinha botado fence no chão, porque as casas não eram cimentadas, era terra batida. Tinha botado fence e tinha botado rosmaninho e galhos de alecrim, dava um ambiente mais agradável e um cheirinho precioso. Era ali que se ia enterrar os porcos. E depois, o Charrua, quando chegou com as cebolas, tirou um lenço sentou-se num dos bancos, tirou um lenço para limpar o suor. Quando tirou o lenço, caiu o lenço no chão, e tinha lá 4 ou 5 raparigas que iam ajudar a patroa a arranjar as cebolas para se fazer as morcelas, morcelas e sarapatel, eram as iguarias que se usava naquele tempo. E era bem bom. E quando caiu o bilhete no chão, há uma delas que disse ao Charrua: ó José, ajude esse bilhete, que isso pode ser alguma carta para alguma rapariga, também já tens 17 anos, já não te fica feio. E o Charrua disse: não é nada disso, isto são os versos que eu escrevi. E a rapariga disse: é porque tu sabes fazer versos. Eu não sei se contei isso assim. Contou. Tu sabes fazer versos. E ele disse: quando chego a casa faço alguns versos, quando tenho tempo. E ele disse: então a gente pode ler. Ele disse: pega lá para ler. As raparigas, quando leram os versos, teve lá uma que era daquelas mulheres de faca e calhau. Faca e calhau quer dizer, é mulher corajosa, desembaraçada e destravada daquela língua. Virou-se para as outras e disse: o Joana tem capacidade para fazer isto. Isto foi coisas que ele viu em algum livro ou alguém lhe disse. Vira-se as outras: não tens coragem de dizer? Não tenho, já. Tirou o bilhete às outras e chegou ao pé do Charrua e disse ao José: a gente gostamos muito, mas tu vais-nos culpar que tu ainda tens capacidade para fazer os versos destes. E o Charrua disse: tu dizes que ainda também, eu é que fiz. E ela disse assim: para eu ficar a saber que tu é que disseste, eu quero que tu me digas um verso ou uma cantiga aqui. Não sei se cheguei a contar isso. Eu não me lembro agora da cantiga. Eu acho que não tinha dito isso, mas está bem. Ela vira-se, ele não sabia o nome da rapariga. O que ele estava a ver na sua frente era uma rapariga morena e alta, de olhos pretos, muito viva, muito destravada daquela língua, era o que ele estava a ver na sua frente. E vira-se para ela e disse: morena, morena, de olhos galantes, os teus olhos, morena, são 2 diamantes. As outras raparigas, naquele tempo não havia rádios nem qualquer uma coisa, era uma graça, deram muitas palmas ao Charrua. E a rapariga não estava convencida e disse ao Charrua:
Eu ainda não acredito. Isso é coisas que te disseram. Ou tu já viste isso em algum livro, não sabes fazer cantigas dessas. Para eu acreditar, tu fazes outra cantiga, mas não fujas já ao assunto, não fujas ao contexto. Diz outra cantiga dentro do mesmo contexto. O Charrua vira-se para ele e diz: são 2 diamantes, digamos assim. Morena, morena, tu gostas de mim. Era já a pedir, quase a pedir namoro. Exatamente. Opa, as raparigas fizeram uma festa brava aqui. É como eu disse, qualquer coisa naquele tempo era uma graça. Era. Que não havia rádios nem televisões, Não havia. qualquer coisa era Exatamente. graça. O Charrua lembra-se e foi ao cesto das cebolas e trouxe um jarro. Isto porque, quando eles iam se achar para o Pomar ficava mais ou menos 2 km longe da casa de Rocha Monteiro, era perto. Mas um homem que traz 3 cestos de cebola a 2 km Então às costas, com 2 cestos de cebola às costas e uma mão, quando chega cá vem quem? Então e andava-se descalço naquele tempo. É uma realidade. Era e também que a idade de Charrua, com 17 anos, ainda andava descalço. Mas o Charrua via, o patrão, quando ia para lá se achar, havia muitos jarros bravos naquele tempo, nas grotas, nas ribeiras e nas barreiras. Okay. E nas barreiras. Uma flor. Uma flor. Uma flor. A gente chamava-lhe jarros, mas jarros bravos. Aqui não eram cuidados, davam ali à sorte. O que acabou com esses jarros, nessas barreiras e grotas, foi os grão-mochel, os pesticidas, a que acabaram com aquilo. Mas antes havia muito. E depois vinha mau tempo, estragava uns, mas os que ficavam no meio ficavam belos. E o patrão, a Rocha Monteiro, quando acabava de se achar à noite, trazia meia dúzia de jarros, que estas flores, dava-me enfiadas numa enxada num espadão, chegava à casa, dava à mulher e a mulher estava aqui num jarro de água em cima da mesa da cozinha, dava um ambiente agradável e um cheirinho precioso. Exatamente. O Charrua, como havia o patrão fazer, também trouxe meia dúzia de jarros, mas era para dar à patroa como havia o patrão. Nem sequer se lembrava que havia raparigas. Quando a rapariga, ele disse isso à rapariga, lembra-se que tinha trazido os jarros, vai ao cesto das cebolas onde tinha os jarros, e tira uma flor e pega na flor e olha para a rapariga e diz: nesta mão trago uma flor que vem lá de seu lugar e no coração trago muito amor que é para te dar. Para as raparigas queirinham rir. Até uma aquelas colegas que estavam ali viraram-se para a tal rapariga que recebeu a flor e disse assim: uma proposta dessas é digna de um cumprimento, dá ali um beijo ao Charrua. Mas para se dar um beijo às escuras era uma inquietação, de dia diante de pessoas era um crime. Era um crime, é verdade, é verdade. O Charrua viu isso e gostou das outras dizerem para ela dar um beijo. A rapariga foi adequada e agradecer, mas não dei beijo. Exato. E agora o Charrua queria um beijo e o que é que se lembra? Vira-se para ele e não sei se contei isso assim, porque sabes, eu às vezes... Isto já não me recordo das quadras. Não, mas eu tenho que dizer que eu às vezes quero dizer uma coisa e às vezes passa metade, esquece, era para dizer mais esta palavra ou mais esta coisa e fica atrás. Eu lembro-me da história, agora das quadras não me lembro. Eu também tenho o defeito que quer dizer as coisas todas muito depressa e pode ter ficado alguma atrás. Exatamente, pode sim senhor. Eu sei que o Charrua que disse, agora está-me a lembrar, por isso eu vou dizer. Cena disse da outra vez, não, vou dizer fica dito. O Charrua virou-se para a rapariga e pediu um beijo através desta cantiga. Tu já sabes o meu desejo antes que eu contigo mexa. E queria um doce beijo que fosse dado na bochecha. Não era nada demais. Mas aquelas raparigas acharam uma graça, uma coisa séria. Para eu reduzir a minha conversa, no outro dia, o dia 13 de janeiro, foi o dia da matança. A matança correu bem, mas correu bem e o Rocha Monteiro, dono da matança, tinha convidado o Bravo dos Biscoitos para estar presente na matança. Eu acho que não disse isso. Este não mas foi assim. Tinha convidado o Bravo para estar presente na matança, não era para cantar, era para estar presente, que eram mesmo amigos. Exatamente. O Bravo tinha amigos na saída toda. Que é como eu já ia dizer, e esses cantadores têm amigos nessas ilhas, estão na ilha toda. O Bravo logo de manhã estava lá na matança, a matança correu bem. Mas também naquele tempo usava-se convidar os vizinhos, os parentes e os vizinhos à noite para verem o porco. Depois dos porcos estarem mortos, à noite, e mesmo aqui, estou casado nesta casa há 55 anos, e quando casei para aqui, os primeiros anos, eu convidava aqui os meus vizinhos todos aqui em volta da igreja, convidava os meus tios, para a noite virem ver o porco e gastar daquilo que eu tinha, o que é que eu tinha naquela altura. Era bolachas e vinho cheio e um copo de aguardente e ficos passados. E cá ainda tinha, e os outros era a mesma coisa. Era o que se tinha já, às vezes, nos terços era a mesma coisa. Agora é que se faz uma coisa. Podia sobrar algumas rodas de morcela, sarapatel, mas não era bom? A gente aqui ainda fazia sarapatel. Eu hoje almocei morcela. Eu gosto de morcela, a sarapatel eu não gosto.
Mas está bom. Continua. O que é certo é que O Bravo foi convidado. o Bravo foi convidado e também o Rocha Monteiro convidou os seus parentes e vizinhos para irem lá ver o porco, mas também convidou o Rancho das Matanças. Havia o Rancho das Matanças na freguesia das 5. E fazia parte do Rancho das Matanças 3 ou 4 cantadores. Que faziam parte do Rancho das Matanças. Exatamente. Os cantadores, quando foi à tarde, os vizinhos começaram a chegar para ver os porcos e o Rocha Monteiro dizia: vocês que esperem mais um bocadinho, que vai vir o Rancho das Matanças. A gente, se for preciso, a gente ajuda a cantar, toda a gente canta aqui. Mas vocês, se não têm que fazer, deixem-se estar mais um bocadinho. Epá, a casa de Rocha Monteiro encheu-se e não levou que o Rocha Monteiro tinha um pátio muito grande a bocado à sua casa. Até essa parte foi-me contada por Charrua aqui embaixo nesta loja. Isto é uma história muito grande. O Charrua foi 19 vezes à América e foi 12 vezes ao Canadá. E eu tinha um parente meu na América, lá numa cidade, quando Charrua foi lá cantar aqui há anos. E aqui há anos era assim, chegavam os cantadores de São Miguel e da Terceira, eu era da Terceira, levava um cantador da Terceira para a minha casa, os dias que eles estivessem lá para não se pagar o hotel. Exatamente. Naquele tempo os antigos membros da América poupeavam. Acho que ainda hoje às vezes acontece isso. Não sei. Acho que sim. Mas eu estou a falar daquele tempo. Exatamente. Hoje, eu já disse que hoje não sei, ainda acontece isso. não sei como é que faz. Ainda acontece. Eu sei que o meu parente foi buscar o Charrua para a sua casa dele, comeu lá 6 ou 7 dias ou 8, não sei. Exatamente. Ficaram muito amigos. Esse meu parente veio croar aqui a minha casa dali a anos. Ficou amigo Charrua, foi convidar o Charrua. O Charrua era para vir no dia da croação, mas não veio. Veio no sábado, um dia antes da croação. Ele veio em Marcelinha, São Jorge e o Barbeiro da Serreta. Vieram os três. Quando chegaram, a gente estava a jantar aqui embaixo na loja. Jantaram mais a gente e ficaram até às 2 horas da manhã. Não era a cantar, era a dizer cantigas, como eu estou a dizer aqui, e a contar histórias. E ele depois, eu e mais o meu parente, é que fomos lá levá-los a casa já tarde. E então é que o Charrua me contou aqui, essa parte foi-me contada aqui na loja, que o Charrua, e fiz-lhe a pergunta: o senhor lembra-se da primeira cantiga que fez na sua vida? E ele disse-me a primeira cantiga, que eu vou dizer lá agora, e já disse, se disse essa história, talvez já tivesse. E não me lembro. Mas está bem, eu vou dizer como é que passei. E ele disse-me uma coisa que fosse hoje. E ele disse-me assim: olha, eu a primeira cantiga, eu tinha 17 anos, foi no dia 13 de janeiro de 1927, foi em casa de Rocha Monteiro, foi quando veio o Rancho das Matanças e o pessoal estava a ver os porcos, o meu patrão dizia para eles ficarem, e depois quando acabou o rancho cantou fora, cantou de dentro, quando acabou estava a comer qualquer coisa, e enquanto os do rancho estavam a matar o bicho, no lado de fora tinha um grupo de rapazes e raparigas no pátio e queriam fazer um bailarique. E um deles disse: epá, já não vamos estar aqui a bailar e a gente a cantar ali, vamos pedir autorização ao homem. E um dos rapazes desse grupo foi pedir autorização ao Rocha Monteiro, que era o dono da casa. Ó Sr. Francisco, ele é Francisco da Rocha Monteiro, o senhor autoriza que a gente faça um bailarique aqui no pátio? E ele disse: eu vou autorizar, mas antes vamos ouvir aqui meia dúzia de cantigas. Eu convidei o Bravo dos Biscoitos, mas ele não vai cantar, vai só responder. Vai só responder. Tem aqui 3 ou 4 cantadores que fazem parte da matança e cada um deles vai dizer 2 cantigas ao Bravo e o Bravo vai responder a todos. Mas é só 2 cantigas, não leva mais que 1/4 de hora, meia hora, e depois vocês varem para aí à vontade. Se bem eu disse, melhor foi. O Rocha Monteiro, as violas começam a tocar, o Bravo chega-se mais para o meio da casa e disse o seguinte: a pedido do dono da casa, estou aqui à disposição de toda e qualquer pessoa que queira dizer 2 cantigas, mas não pode dizer mais que é só 2 cantigas. E eu vou responder a todos aqueles que quiserem vir aqui dizer as cantigas. E já estou a ser dispor que venha ao primeiro. As raparigas tinham visto cantar o Charrua, aquelas 3 ou 4 ou meia dúzia de cantigas no outro dia atrás. Exatamente. Eu acho que não contei isso. E aquela desembaraçada vira-se para o Bravo e disse: ó, Sr. Bravo, o primeiro a cantar que o senhor hoje é Charrua, o empregado da casa. Vira-se Bravo: opá, não sei se ele sabe cantar, então que venha ele. O Charrua não quis ir. E depois o Bravo chegou mais para o pé dele, que ele estava lá perto das raparigas, e disse: porquê que não queres vir? Essa é que eu nunca cantei na minha vida. Eu ontem disse 3 ou 4 cantigas àquelas raparigas, mas foi uma coisa para rir, uma coisa na brincadeira, que eu nunca cantei com ninguém. Vira-se o Bravo: e comigo também é na brincadeira. Isso é uma coisa que não tem importância nenhuma, não vais cantar em cima de coretos nem palco. Isto é numa matança, qualquer coisa séria. Exatamente. E o Charrua disse: mas ainda canto. Se fosse ainda com um homem como eu que não sabe, eu cantava. Não é que o senhor é o melhor cantador que há aqui na nossa terra. Ainda posso cantar com o senhor. E ele disse assim: ó rapaz, mas vais cantar? E gostava agora de te ouvir cantar, e faço questão de tu cantares. E tu não disseste 4 ou 5 cantigas às raparigas? Disse, sim senhor.
vais dizer duas dessas cantigas que disseste às raparigas, escolhes as que quiseres e diz duas dessas que juro que não te vou contrariar, eu só te vou ajudar. Diz essas duas cantigas, mas és o primeiro. Vais-te estrear hoje aqui na Matança de Rocha Montoya. O Charrua encorajou-se e chegou-se mais para o pé do Bravo e não esperou bem, porque a viola já estavam a tocar, mas ele não esperou para o segmento da viola. Ficou meio enervado e chegou ao pé do Bravo e disse esta cantiga. A primeira cantiga que ele disse na sua vida toda, escrevia num papel, naquela altura, quando ele esteve aqui. Que interessante. Estas foram escritas. Mais tarde apareceu o livro das cantigas de Charrua, onde vem isso que eu já sabia. Já sabia contado da boca de Charrua. Da boca dele. Por causa da tal croação, que Charrua veio aqui e depois contou, e já disse que ele saiu daqui às 2 horas da manhã, contou. Disse cantigas e histórias e gravei que é mentira que ainda tinha gravador. Escrevi algumas. Eu na altura escrevia muito depressa. Já estou falhado, nem sequer para escrever. São todos. Estou a tremer já. São todos. Não é todos. A gente treme com frio e treme com calor. Mas é verdade. E treme de velho. O que é certo Vamos à cantiga. É que o Charrua virou-se para o Bravo e disse: Senhor Bravo, grande poeta, o teu cantar é profundo. De ideia fina e reta, tu és o melhor do mundo. Grande cantiga. O Bravo disse: só lá, temos cantador aqui. Levou muitas palmas e o Bravo disse-lhe uma cantiga até inferior à de Charrua, mas para ajudar o Charrua. O Bravo vira-se para o Charrua e disse: o cantar é um enredo e eu sou um cantador sorrateiro. Mas, ó rapaz, não tenhas medo que eu sou um bom companheiro. E isso é que é uma cantiga de um que sabe ajudar um que não sabe. A dizer, não tenhas medo que eu sou um bom companheiro. Ele prometeu logo, que não lhe ia atacar. Assim é que um cantador mais baixo cria força. Cria força da vida. Sente-se mais protegido, mais apoiado, exatamente. E vejo alguns justos que não, eu posso até contar, mas até não vou contar. O que é certo é que depois o Charrua vira-se para o Bravo e disse-lhe assim: o vento é meu amigo e dá-me inspiração. Aqui a cantar contigo e tremo todo de emoção. Grande cantiga. E o Bravo virou-se para ele e disse: admira a tua coragem e o teu grande talento. Os teus vestes são uma aragem espalhados pelo vento. Grande cantiga, mas meter-se sempre no assunto de Charrua. Nunca fugiu ao assunto, que era para o Charrua não se perder. Exatamente. Mas as pessoas não compreendem isso. É verdade. Mas a verdade é que tem que ser dita e isso é que tem que ser explicado às pessoas, para as pessoas saberem quem é que canta bem ou quem é que canta mal. Há muito cantador, quando não sabe entrar naquela linha daquela primeira expressão do outro, ou muda de assunto ou corta. Ou entra a matar, que é o caso. É o caso que vamos ver mais adiante, que eu vou contar se eu tiver tempo. E quando tiveres farto de morrer, a gente pode vamos aguentar mais um bocadinho. O que é certo é que... É assim, eu sei que o senhor compreende, não é por mim, é para nós também, dividirmos as conversas em diversas... Mas eu gostava de dizer isto, tem na cabeça. O que é certo... E eu sei que o senhor percebe o que é que eu estou a dizer. Perfeitamente. As pessoas gostam de ouvir isso. Eu não sei se gostam, se não. Mas o que eu tenho para dizer, gostava de dizer. Gostam. Depois, outra vez, já sou que calhei, vai poder. Mas o que é certo é que era só para dizer duas cantigas, mas o Charrua, com estas cantigas do Bravo, ficou à vontade e já queria cantar. Disse mais uma, era só para dizer duas, mas sem autorização. Por acaso, quando ele falou duas, eu pensei que não ia ser só aquelas duas. Quando ele pôs à vontade, quando assentou bem os pés na terra, e vi que o outro não o ia atacar, ele disse mais esta: os teus versos são um hino à poesia improvisada. Eu sei que sou um menino que sabe que não sabe nada. Epá, que grande quadro. O Bravo foi a ele, deu-lhe 2 beijos na testa, deu-lhe um abraço, depois olha para ele, bota-lhe as mãos em cima do ombro, torna-lhe a dar um abraço e diz: vais ser um grande cantador, rapaz. Vais ser mesmo um grande cantador. Continua que tu vais ser um cantador. No outro dia, na aldeia ou freguesia, toda a gente já sabia que o filho do Veterino de Brasília, o Mamilso, que era cantador. O Veterino de Brasília era o Padre Charrua. Era Veterino de Sousa Brasília e a mãe era a Esperança de Jesus Ferreira. E então, dali, durante 3 anos, o Charrua nunca cantou em cima de coretos e palcos. Cantava sim, nos textos do Espírito Santo, nas festas do Espírito Santo, nos aniversários, nas farras, num convívio de amigos, numa tasca, cantava sempre e muitas vezes em várias coisas. Círculos mais restritos. Nunca em cima de coretos e palcos. Só cantou em cima de um coreto, era um palco. Exatamente. Não era coreto, era um palco. Foi na freguesia de São João de Deus e foi outra vez, foi convidado, já tinha 20 anos, foi dali a 3 anos, foi convidado para ir lá cantar
e por ironia do destino foi cantar outra vez com o Bravo. O Charrua estreou-se a cantar com o Bravo na Matança de Patrão e estreou-se em cima de um palco pela primeira vez, outra vez com o Bravo. Duas, três com o mesmo cantador. E a primeira cantiga que o Charrua disse lá foi esta: meus senhores, muito me custa dizer o que não me cabe, por achar uma coisa injusta, ouvir cantar quem não sabe. A grande cantiga. A grande cantiga. Para lhe reduzir a minha conversa, vou andar mais para diante. O Charrua ainda cantou há alguns anos com o Bravo. Com o Bravo, isso foi no princípio da vida de Charrua. O Bravo nasceu já com quantos anos é que morreu. Mas eu sei que o Charrua cantou alguma vez com o Bravo. E de uma dessas vezes que cantou com o Bravo, estava meio rouco. O Charrua já era roufel e então meio rouco era quase rouco. Exatamente. O Charrua, para cantar com o Bravo, às vezes ele reforçava a voz para poder ser melhor entendido, para poder ser melhor ouvido. E foi por essa razão que o Bravo disse ao Charrua: tu cantas com tal a diafa para poderes ser ouvido, que mais pareces uma girafa com o pescoço estendido. E o Charrua disse ao Bravo, como foi que ele disse? Tu feriste o meu ouvido com essa palavra a diafa, essa quadra sem sentido só para remar com girafa. O Bravo não gostou e vira-se para o Charrua e disse: o que é que essa palavra tem para tu dizeres que ela não tem sentido? E o Charrua disse ao Bravo: tu mesmo a mim me ensinaste, quando rima nas palavras, já vamos lá às tais redondilhas. Tu mesmo a mim me ensinaste, quando rima nas palavras e na rima no sentido, que se chama a isso uma gafe. Não é um gafe, é uma gafe, é um erro. E tu disseste aí a diafa com girafa. E a palavra a diafa quer dizer empréstimo. É, por exemplo, um empregado está a trabalhar em casa de patrão, chega-se a meio do mês, não tem dinheiro, e chega ao pé do patrão e diz: o senhor quer fazer o favor de me emprestar 100 escudos e no fim do mês o senhor desconta esses 100 escudos do meu trabalho, e o patrão adianta o valor do seu trabalho, adianta com aqueles 100 escudos. Isto aqui é uma adiafa. Exatamente, aquilo é um empréstimo, é uma adiafa. E depois é uma adiafa. Adiantamento. Adiafa, okay. Exatamente. É uma adiafa, é um aditamento, é um favor, é uma gratificação. E ninguém faz um favor ou uma gratificação a uma girafa, que é um animal salvaje. Rimou rima nas palavras, não rima no sentido. Sim, que a palavra desviou o assunto. Nem me acho. Mas eu ainda vou falar nisso. Bom, o Bravo concordou, deu um aperto de mão e disse: rapaz, canta assim que estás sempre bem. Na mesma cantaria, já bem para o fim, o Charrua, eles foram buscar o Asilo dos Velhos. Naquele tempo, tem que se dizer isso, que há 100 anos atrás, as famílias não eram todas numerosas, mas a maior parte das famílias eram numerosas. A maior parte tinha 5, 6, 7 filhos e às vezes mais. E acontecia muito poucas vezes, mas às vezes acontecia que uma família de 7 filhos às vezes pegava-nos para agir e botava-nos no asilo, naquele tempo. Hoje não se estranha, mas naquele tempo era uma coisa muito séria. E as freguesias ou aldeias falavam mal: olha, tem 7 filhos, nenhum quis tratar de escolar. Exatamente, é verdade. E foi por essa razão que o Charrua, a cantar, disse ao Bravo: já cantei a um asilo raro, onde não há paz ao nascer, e quantos pais sem amparo têm de filhos, vem cá ter. Grande cantiga. Leva muitas palmas, mas o Bravo vira-se para ele e disse: essa cantiga também está errada. Tens uma palavra a mais. Pois o Bravo entrou em despique, não gostou que o Charrua tivesse dado aquela emenda. O Bravo estava com as orelhas sempre a ver candeia. Mas ficou sempre com aquela coisa para aquela atravessar. Disse: tens uma palavra a mais que engalhaste a cantiga. Vira-se agora. Tu na segunda rima disseste: onde não há paz ao nascer, está errado. Ninguém nasce sem ter paz. E é verdade. Ninguém nasce sem ter paz. Seja lá quem foi. E o Charrua disse: qual é a palavra que eu vou meter no lugar da palavra não? Vira-se o Bravo: é nenhuma, tiras o nó, que essa palavra está a mais, é um erro. E lembra-te que uma letra, deixas ficar só a letra A e dizes: onde há paz ao nascer. Ok. E lembra-te que uma letra escangalha uma rima, uma letra pode escangalhar uma cantiga ou endireitá-la. E ainda te vou dizer mais: uma letra tira o sentido à palavra, a palavra tira o sentido à rima, a rima tira o sentido à cantiga e a cantiga fica errada. Sim, senhor. Grande lição do Bravo para o Charrua. Sim, senhor. Mas o Bravo sempre a querer ficar por cima, que não há ninguém que goste de ficar por baixo, a cantar com o Charrua, já bem no fundo. O Charrua disse ao Bravo, reconheceu que era mais fraco, e disse ao Bravo: ó senhor, disse lá ao Bravo a cantar: eu sei que sou um cantador novo, não tenho experiência na vida, mas também as minhas cantigas não metem nojo a ninguém. Querendo dizer que as suas cantigas também que eram boas. Exatamente. Embora não fossem tomadas por mim.
e na vez que o bravo deu por outro erro nessa cantiga e disse: é nós, não digas nós. Planta lá outra planta, que ainda estás muito longe do dito cantador que canta. É por isso que ele tinha mais um erro. Em vez de dizer nós, ele disse não. Acrescentou um N ao O. Exatamente, estou a compreender. E em vez de dizer não, disse não. Exatamente. E o bravo deu por isso e deu mais uma talhada. Era assim que as pessoas aprendiam a ouvir cantigas. Adiantando mais, eu vou passar adiante. Não, diga, não vou cortar, diga. Mas o que eu vou dizer? Eu ia dizer, o Charrua se calhar cantava ou cantou como se pronunciava. Sim, e não como se escrevia na realidade. Exatamente, mas o Bravo não tinha exemplos, mas sabia ler e escrever, como uma professora que era prima dele ensinou. Mas ele era uma pessoa muito inteligente, que sem exame nenhum, nem terceiro nem quarto, e dizia coisas dessas. E dava por erros desses. Era um homem, talvez mais inteligente que o Charrua, na minha opinião. Mas isso, o Charrua conhecia, o Bravo ainda conhecia. Isso são os que nós fazemos. O Bravo eu conheço muito bem, conheço o Bravo, tenho informações do Bravo através do meu avô, que era amigo com ele e é que me contava coisas dessas. Mas também são... E é que me contava coisas dessas. E então, falando noutros cantadores, para reduzir a minha conversa, que eu já estou a ficar um bocado, vamos falar no Gatada das Lajes e o Francisco Andrade das Lajes, e foi na freguesia das Lajes. Sim, senhor. O Andrade fez uma cantiga em que rimava Andrade com gateada. O senhor está a falar do Francisco Andrade, que mora na Caldeira das Lajes. Não, a outra. Já saiu um que também fizeram um livro. Sim, sobre ele. Sim, senhor. É esse mesmo. Esse homem canta muito bom. Nunca ouvi cantar. Não, mas eu até podia dizer aqui mais umas cantigas do esse rapaz canta bem. Ele é mais moço que o que é certo é que o gateada virou-se, o Andrade disse, rimou uma cantiga em que rimava Andrade com gateada. O gateada não gostou da comparação e vira-se para o Andrade e diz: quem rima Andrade com gateada não faz a rima bem feita. É como quem tem uma perna cambada e ter a outra direita. É verdade. Os cantadores emendavam-se e que aquelas emendas a plateia aprendia. O G ao contrário. O G ao contrário, encobrem-se todos. Vou dar agora por último, vou dar mais um exemplo dos cantadores atuais que muito nos honra e toda a gente gosta deles, que é o Bruno Oliveira e o G. Eliseu. Esses dois cantadores, o Bruno Oliveira foi cantar em mais G. Eliseu, à freguesia de Santa Luzia da Praia, e foi no ano 2013. 2013, eu quero dar datas e coisa que é para a tal conversa que eu te disse há bocadinho. Ninguém me pode negar porque eu estou a dar as datas. E então, o Bruno já cantava há 4 anos com o G. Eliseu. O Bruno estreou-se a cantar na Caldeira de Santo Cristo, em São Jorge, em 2009. E a gente estava em 2013, foi 4 anos depois. Sim, senhor. O Bruno já tinha muita confiança com o G. Eliseu. Mas o Bruno, nos primeiros anos que veio para aqui, o Bruno tinha a pronúncia muito carregada lá à moda de São Jorge, mas eu até gostava da pronúncia do Bruno. E é bonito. Não gostava era das palhaçadas que ele dizia. A pronúncia... Mas o Bruno... Todas as pronúncias são bonitas da nossa região. Mas eu quero dizer assim, as pessoas compreendiam o que é que eu estou a dizer. O Bruno tinha a pronúncia carregada e às vezes falava mal, acrescentava sílabas às palavras e trocava de letras. Bartolomeu, Eliseu... Exatamente. E ele, como tinha já confiança com o G. Eliseu, virou-se para o povo e disse: eu hoje vou ter que sofrer esta cruz de G. Eliseu. O G. Eliseu foi buscar a santa daquele lugar lá e vira-se para ele e disse: Santa Luzia te embala por intermédio de Jesus, que ela te melhora a fala, que não se diz cruz, mas sim cruz. E a seguir o G. Eliseu vira-se para ele e disse: este Bruno deve estar cego ou não foi à catequese. E para aprender não é preciso prego, basta-me uma pioneira. Era gaitadaria brava. Está bem feito. E depois o Bruno disse ao José Eliseu: o Bruno já entendeu, apenas fez confusão. Olha que este Eliseu não deixa nada ir ao chão. O Bruno queria que o José Eliseu passasse por cima daquilo. Mas não caiu uma. O José Eliseu foi a única vez que vi. Foi a única vez que vi. O José Eliseu está em cima. E depois o José Eliseu virou-se para o Bruno e disse: Bruno, eu sou assim. Apesar de ser um bom rapazinho, tu vens rezando atrás de mim que tu não sabes rezar sozinho. O Bruno vira-se para o G. Eliseu e disse: não é verdade, não senhora. E lá acabou a cantiga. Mal acabou a cantiga, o G. Eliseu já estava a cantar, a dar a resposta, dizendo assim: será que eu ouvi bem agora uma frase sem ter nexo? Tu disseste: não senhora, será que eu mudei de sexo?
O Bruno, em vez de dizer não senhor, disse não senhor. Ele estava à canteira com um homem, não era com uma mulher. Exatamente. Por isso o jeito de dizer disse, será que me dei de sexo sou mulher? Exatamente. Com uma mulher disse não senhor, ou um homem disse não senhor. É verdade. O Bruno trocou, ele não me deu nada, ele trocou o O pelo A. Oh. Em vez de dizer não senhor, disse não senhor. E o jeito de dizer dê para isso. E disse o mesmo que o bravo disse ao charrua. Uma rima. Uma palavra não é assim. Uma letra tira o sentido à palavra, a palavra tira o sentido à rima, a rima tira o sentido à cantiga e a cantiga fica errada. Sim, senhor. Uma letra. E ele ali na pôs nem triar, ele só trocou. E escangalhou a rima. É verdade. Mas é que as pessoas não se apercebem disso. É palmas, é para o Bruno. É verdade. Pois. Mas o Bruno estava errado. Na mesma cantoria, já mais perdia, já bem no fundo. O Bruno foi. Vamos acabar. Não, tá bom. O Bruno foi. Eles foram buscar a religião católica. E o Gênesis disse, virou-se para o Bruno e disse que as missas hoje em dia são para o padre e para o sacristão, as missas de semana. E não disse mentira nenhuma para a semana. Quem é novo não tem tempo de ir para a missa, tem os seus trabalhos. Mas bem, disse isso e o Bruno Oliveira disse uma resposta ao Gênesis, que o homem levou lá palmas, uma coisa disparatada. Teve lá o homem que me dava palmas, abria as mãos para o lado, quase dava as mãos na cara dos que estavam lá, parece que as mãos ficaram empoladas. E houve lá uma dúzia de pessoas que se puseram de pé a dar palmas ao Bruno Oliveira, com uma cantiga errada. Você está a ver? E agora, o Gêneseu responde ao Bruno, mas o Bruno disse ao Gêneseu, assim é que é. Quando o Gêneseu disse que a missa de semana era só para o padre e para o sacristão, o Bruno levou muitas palmas, como eu estou a dizer, quando disse esta cantiga. Não sei se à missa vais, mas estás a ficar uma enriça. Se calhar tu estes estás que nem pões os pés na missa. Pá, fui à gaitaria, que foi uma coisa séria. E foi na altura que aquela dúzia de pessoas se pôs em pé para aplaudir o Bruno. E o Gênesis, depois dessa euforia de palmas, vira-se para a grande plateia e disse: eu tenho que fazer justiça em qualquer lugar que seja. E nunca pus os pés na missa e ponho os pés na igreja. Eita, está certo. A missa é um lugar. A missa não é de pôr os pés em cima, a missa é de ouvir. De ouvir. É de ouvir. E é realizada na igreja. É realizada na igreja. Não deixa cair o minha O Bruno deu um camalhão bravo, mas é que levou as palmas. O que me chocou aqui. E o que eu vejo na ignorância das. Epá, não quero chamar ignorante. Não é ignorante. Isso é uma palavra muito forte. Eu vou utilizar outro termo. Discernimento. Ainda quero ofender ninguém. Eu sei. Não se consegue discernir o que está errado e o que está certo. Aí é que é o mal. Isto não é falar mal. Não é, mas é dizer a verdade. Eu fiquei meio escoado porque o dizer fez a correção. Ensinou ao Bruno como é que se dizia, fez a correção. O homem levou palmas, mas meia dúzia de palmas. Umas palmas amarelas. E também não quero dar. Foi exatamente o que aconteceu. Dei essa volta toda, fui buscar o segundo Rio de Portugal, já dei uma volta tanto grande que isso já está, senão uma hora está perto. Não, mas tem para dizer agora. Hora e meia. Já estou à hora e meia, vou já acabar. Mas eu quero dizer uma coisa. O senhor deu uma volta grande, mas foi uma volta que teve o seu princípio, meio e fim. Ou seja, para chegarmos onde chegamos atualmente. Tive que dar a volta. Nem mais. Mas agora para terminar, foi exatamente o que aconteceu nas Figueiras de Penho. O José Esteves disse ao Bruno Oliveira para cantar sobre o Espírito Santo. O Bruno Oliveira disse que queres cantar sobre o Espírito Santo, diz os 7 dons numa só cantiga. E o Bruno disse, não foi uma cantiga, disse uma sextilha, mas eu vou dizer a cantiga que o Bruno disse. O Bruno vai e virou-se para o José Esteves e disse: sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza, iedade e momento, piedade e ciências da natureza, temor de Deus no firmamento, 7 dons sobre a mesa. Esta foi a cantiga que o Bruno deu a resposta ao José Esteves. E eu digo que essa cantiga tem 4 erros. Eu agora vou apontar os erros, como disse no princípio que apontava, eu vou apontá-los agora. Isto, na minha opinião. Nem me acho. Eu não sou júri para estar a jurar ninguém. Nem me acho. Isto eu vou falar é a minha opinião. E então a minha opinião é que se falava era em cantigas, e uma cantiga é uma quadra. E o Bruno disse foi uma cestilha, disse 2 rimas a mais, tem um erro bravo. Se houvesse um júri, logo duas rimas a mais, já não é uma cantiga, é uma sextilha. Mas se fosse houvesse júri, se fosse para sextilha, estava certo, mas estava certo só nesta frase. Nas outras estava errado. Eu vou dizer isto é a primeira. O primeiro erro. O segundo erro foi quando ele disse sabedoria e entendimento. A sabedoria não é um dom, porque eles estavam a falar era de dons. Sim, senhor. A sabedoria não é um dom, a sabedoria aprende-se. A sabedoria, neste caso, é tal e qual como eu dizer assim, isto é uma coisa muito boa, muito boa. E o Hildeberto aqui ao lado diz, isto é uma coisa muito boa. O muito boa
não se diz, não se escreve, nem existe. E ele ali com a sabedoria, também não se devia dizer ali, a palavra certa ali era sapiência. Sapiência só se refere a Deus e aos dons que Deus dá aos homens. Sim, senhor. A palavra certa era sapiência, não sabedoria. São dois erros. O terceiro erro foi quando ele disse piedade e ciências da natureza. Ciências da natureza é aquilo que os rapazes vão aprender na escola. A natureza como se movimenta, a natureza aquilo que nos oferece. Isso aprende-se na escola. Ele devia ter dito, era ciências da providência. Sim, a providência quer dizer o poder de Deus, o poder, o domínio absoluto que Deus tem sobre todas as coisas. Sim, por isso diz providência, quer dizer poder. Estava errada. As ciências da natureza não é ciências de providência. Outro erro são 3 erros. Então, e o quarto erro foi quando ele disse 7 dons sobre a mesa. Sobre a mesa, põe-se pão e vinho, ou qualquer um, pão e vinho para a gente comer qualquer um objeto. O dom não se pode pôr em cima da mesa, que o dom está dentro da nossa cabeça, que é a nossa capacidade, a nossa inteligência está dentro das pessoas, não se pode pôr em cima da mesa. Portanto, são 4 erros. E eu agora vou dizer a cantiga como é que está certa, que eu não sou cantador. Sim, senhor. Mas sei pensar, faço uma cantiga, mas tem que pensar. Agora, Mas aquelas faz. pessoas dizem sem pensar. Sei, mas- e não mas- sei mas fazer isso uma eu cantiga. faço, é. Mas então pensei para dizer lá aqui. Sim, sim. Tem que ser honesto, que eu não sei dizer cantigas. A cantiga, eles ambos falaram em quadras. O Bruno disse que era uma cantiga é uma quadra. E o José Esteves disse ao outro que não cabia numa cantiga. Ambos falaram em cantigas, só que o Bruno enganou-se e em vez de uma cantiga disse uma sextilha. Mas apesar desses 4 erros que o Bruno teve, ele tinha razão numa coisa. É que cabia, os 7 dons cabiam numa cantiga. Quem é que tinha razão? O José Esteves. Não, o Bruno é que tinha razão de dizer que cabia numa cantiga. ok. Sim, Não, senhor. o Bruno aqui é que tinha razão. Eu estou a perceber. Só que quando disse a cantiga, Não conseguiu fazê-la, mas tinha razão. tinha quanto ao- razão ao- neste aspecto. ao A dizer Caveira. que era numa cantiga. Sim, senhor. A dizer que era numa cantiga. Ele tinha razão só neste ponto. O resto que ele disse estava todo enganado. Isto na minha opinião. Exatamente. Mas neste ponto o Bruno tinha razão. Cabia numa cantiga e eu vou dizer cantiga. Vamos Só a que o isso. Bruno não a soube dizer. A cantiga era, para ser certa, era assim. Entendimento e sapiência. Cada pausa que dá é 2 rimas que Sim, é senhor. 2 dons que diz. Sim, senhor. São 7 dons. Entendimento e sapiência, conselho e fortaleza, piedade e ciência, temor de certeza. Está bem bonito. 4 rimas, senhor. os 7 dons Quatro- nessas 4 quatro rimas. versos, E 4 agora, rimas. e agora vou dizer que elas estavam bem cruzadas. A primeira que a terceira é sapiência com ciência. Consciência. Rima muito boa. Rima, sim, e a senhor. segunda que a quarta é fortaleza com certeza. É verdade. Mas eu ainda disse a quarta que era, e disse que era, não se pode pôr em cima da mesa os dons, mas ele devia ter dito, era 7 dons de certeza. Porque a certeza vem da verdade e a verdade vem de Deus. Sim, senhor, está certo. Francisco Paim, Epá. 79 anos, Epá. daqui a 2 meses são 80. Quem fala assim não é gago e fala quem sabe, a verdade é essa. Epá, e quem eu gosta, digo- e nós quando gostamos, procuramos saber. Isso é a minha opinião. E procuramos... Mas já estou numa idade que já não procuro saber. Pronto, olha. E já tenho todos. Mas foi como eu te disse. A gente chega a uma idade que a gente. Eu até no corpo já estou a ficar mais pequeno. Já perdi 3 a 4 mas centímetros. isto é- De 1,80 m, agora sou mais ou menos Mas, 75. ó, Sr. Francisco, isso Então é com aí para todos, baixo. isso é com todos, isso é as peles, as Foi peles como a eu te ficarem. disse, eu aqui há tempos tive fiquei sei muito que- desmoralizado. eu falei com o seu irmão. Perdi, daí Foi. ficar muito esquecido, muita coisa. Mas, e eu agora aqui disse isso porque estava meio enervado. Ah, estava, o senhor não está nervoso, Não é sabe? nervado, eu estou aqui a falar, mas é bom. É, Quer dizer isso que é. o entusiasmo. É, entusiasmo porque gosto. Pois é isso que eu estava a dizer. Depois é para te dar uma cheia. Voltamos numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até à próxima, se Deus quiser. E para todos aqueles que me ouvem neste momento, desejo muita saúde, paz e amor.